Capítulo 2. Dizer que a conheci seria exagero. Acho que, além do bruxo e da feiticeira, ninguém a conheceu de verdade. Quando a vi pela primeira vez, ela nem me causou grande impressão, apesar das inesperadas circunstâncias em que aquilo ocorreu. Conheci pessoas que afirmaram que desde o primeiro encontro, sentiram um sopro da morte caminhando atrás daquela menina. Para mim, porém, ela me pareceu completamente normal, embora soubesse que não era bem assim. Por isso fiz um esforço para vislumbrar, descobrir ou sentir nela algo extraordinário. No entanto, nada vislumbrei e nada senti. Nenhuma coisa que pudesse ser um sinal, pressentimento ou prenúncio dos trágicos acontecimentos posteriores, dos que ela foi a causa e dos que ela mesma provocou. Jasquier, meio século de poesia. Junto da estrada, no lugar onde terminava a floresta, havia 9 estacas cravadas na terra. No topo de cada uma delas estava cravada horizontalmente uma roda de carroça. Sobre as rodas circulavam bandos de corvos e gralhas, bicando e arrancando pedaços de cadáveres amarrados aos aros e aos cubos. A bem da verdade, a altura das estacas e a quantidade de aves permitiam apenas adivinhar o que eram aqueles restos irreconhecíveis presos às rodas. Mas deviam ser cadáveres. Não podiam ser outra coisa. Ciri virou a cabeça e, com asco, tampou o nariz. O vento soprava da direção das estacas e o nauseabundo cheiro dos corpos apodrecidos empestava o ar sobre a estrada. Que bela decoração, disse Yennefer, inclinando-se na sela e cuspindo com desprezo, esquecendo-se de que havia pouco passara uma reprimenda em Ciri por ter cuspido daquele jeito. Pitoresca e fedorenta. Mas por que aqui, à beira da floresta? Normalmente, tal tipo de espetáculo é montado do lado de fora das muralhas de uma cidade. Não estou certa, minha boa gente? Trata-se de esquilos, distinta. Dama apressou-se em esclarecer um comerciante, freando o cavalo malhado atrelado a uma carroça repleta de mercadorias. Elfos, lá em cima daquelas estacas. E é por isso que as estacas foram fincadas junto da floresta, para servir de advertência para outros esquilos. Isso significa a feiticeira olhou para o comerciante que os Soyatael aprisionados são trazidos vivos para cá, os elfos, senhora, raramente se deixam pegar vivos e interrompeu ao homem. E se por acaso, os soldados conseguem agarrar um ou outro, eles os levam para a cidade, pois nelas vivem muitos inumanos. Quando veem esses desgraçados amarrados em praça pública, logo lhes some a vontade de juntar-se aos esquilos. Mas quando alguns elfos são mortos num campo de batalha, seus corpos são pendurados em estacas junto de estradas. Com frequência eles são trazidos de bem longe, fedendo horrivelmente. E pensar Rosnou e Yennefer que nos proibiram práticas ligadas à necromancia por respeito à majestade da morte e à transitoriedade dos corpos que merece. Honrarias, tranquilidade e um enterro ritual e cerimonioso. O que a senhora disse? Nada. Vamos partir quanto antes, Ciri, para o mais longe possível daqui. Tenho a sensação de que todo o meu corpo está impregnado com esse fedor. Eu também, falou Ciri, trotando em torno da caravana de comerciantes. Podemos ir a galope? Podemos, Ciri. A galope, mas não desvairado. Em pouco tempo viram a cidade, enorme, cercada de muralhas e cheia de torres com pontudos telhados brilhantes. E logo além da cidade via-se o mar, verde azulado, reluzindo sob os raios do sol matinal e salpicado aqui e ali por brancas manchas de velas. Ciri parou o cavalo à borda de um arenoso penhasco, ergueu-se nos estribos e aspirou avidamente o ar e o perfume. Gorsvelin, falou Yennefer, aproximando seu cavalo ao lado do de Ciri. Chegamos finalmente a nosso destino. Vamos voltar para a estrada. Uma vez na estrada, puseram-se novamente a galopar, deixando para trás carros puxados por bois e pedestres sobrecarregados com feixes de lenha. Quando ultrapassaram todos e ficaram sozinhas, a feiticeira diminuiu a marcha e fez um gesto detendo Ciri. Chegue mais perto, disse. Mais perto ainda. Pegue as rédeas e conduza meu cavalo. Preciso de ambas as mãos. Para quê? Eu lhe pedi para pegar as rédeas. Yennefer tirou do alforje um pequeno espelho de prata, limpou-o e murmurou algumas palavras mágicas. Ó! Espelhinho soltou-se de sua mão e ficou flutuando no ar sobre o pescoço do cavalo, bem defronte do rosto da feiticeira. Ciri deu um suspiro de admiração e lambeu os lábios. A feiticeira pegou um pente no alforje, tirou o gorro e passou a pentear energicamente seus cabelos. Ciri manteve-se calada. Sabia que, quando Yennefer penteava os cabelos, não era permitido perturbá-la ou distraí-la. A formosa e aparentemente descuidada desordem de seus fartos e brilhantes cachos era resultado de demoradas tentativas e exigia muita concentração. A feiticeira voltou a enfiar a mão no alforje.
Pendurou um par de brincos de diamantes nas orelhas e pôs pulseiras em ambos os punhos. Tirou o chale e desabotoou parcialmente a blusa, revelando o colo e a fita de veludo negro adornada com a estrela de obsidiana. Ah! Exclamou Ciri, não conseguindo mais se conter. Sei a razão pela qual você está fazendo tudo isso. Você quer estar bonita porque vamos adentrar uma cidade. Adivinhei? Adivinhou. E quanto a mim, o que tem? Também quero ficar bonita. Vou me pentear. Coloque o gorro de volta, falou Yennefer severa, ainda mirando-se no espelhinho flutuando sobre as orelhas do cavalo, exatamente na mesma posição de antes. E esconda os cabelos debaixo dele. Ciri fez uma careta de desagrado, mas obedeceu imediatamente. Havia muito tempo aprender a reconhecer as nuances de tonalidade na voz da feiticeira. Sabia quando era possível tentar discutir com ela e quando não era. Yennefer, depois de finalmente concluir a arrumação dos cachos sobre a testa, tirou do alforje um diminuto frasco de vidro verde. Ciri disse de maneira mais suave: estamos viajando secretamente. Nossa viagem ainda não terminou. É por isso que você tem de esconder os cabelos debaixo do gorro. Na cidade, em cada vão de porta, há pessoas que são pagas para prestar atenção nas pessoas que chegam. Entendeu? Não respondeu Ciri descaradamente, puxando as rédeas do garanhão da feiticeira. Você ficou tão linda que os olhos dos tais que são pagos para olhar saltarão das órbitas. Que maneira mais absurda de querer não ser notada. A cidade para a qual estamos cavalgando, sorriu Yennefer, é Gorsvellen. Eu não preciso me disfarçar em Gorsvellen, na verdade, devo dizer que é o contrário. Já com você a situação é diferente. Ninguém deverá notá-la. Aqueles que ficarão admirando-a acabarão me notando também. A feiticeira destampou o frasquinho, do qual emanou um perfume de lilás e groselha. Mergulhou nele o dedo indicador e esfregou um pouco do conteúdo sob os olhos. Do ouvido falou, sorrindo enigmaticamente, que alguém preste atenção em você. Diante da ponte havia uma longa fila de cavaleiros e carroças, enquanto junto dos portões uma multidão de viajantes aguardava sua vez de passar pelo posto de controle. Ciri mostrou-se claramente contrariada com a perspectiva de ter de ficar esperando por muito tempo. Yennefer, por seu lado, aprumou-se na sela e partiu num trote acelerado, olhando bem alto sobre as cabeças dos viajantes, que se afastavam para deixá-la passar e se inclinavam respeitosamente à sua passagem. Os guardas, vestidos com longas cotas de malha, também logo notaram a feiticeira e abriram-lhe caminho, não poupando a haste das lanças, com a qual batiam nas costas daqueles que não se afastavam com rapidez suficiente. Por aqui, distinta dama, gritou um dos guardas, olhando com admiração para Yennefer, ora enrubescendo, ora empalidecendo. Por aqui, por favor, abram passagem. Saiam da frente, seus vagabundos. O comandante da guarda, chamado às pressas, saiu de seu alojamento visivelmente aborrecido, mas, ao ver a feiticeira, ficou vermelho como um tomate, arregalou os olhos, abriu a boca e fez uma profunda reverência. Humildemente lhe dou as boas-vindas a Gorsvellen, ilustríssima dama. Haverá algo em que poderei ser útil a vossa senhoria? Talvez providenciar uma escolta? Um guia? Convocar alguém? Não será necessário, respondeu Yennefer, sentada ereta na cela e olhando para ele de cima. Ficarei pouco tempo na cidade. Estou a caminho de Tanned. Perfeitamente, o soldado se apoiava ora em uma perna, ora na outra, sem desgrudar os olhos do rosto da feiticeira. Os demais guardas comportavam-se da mesma forma. Ciri impertigou-se orgulhosamente e ergueu a cabeça, mas constatou que ninguém sequer lhe lançava um olhar. Era como se ela simplesmente não existisse. Perfeitamente, repetiu o oficial. Para Tanned, sim. Para o Congresso. É claro. Diante disso, desejo, obrigada. Yennefer cutucou o cavalo com os calcanhares, deixando evidente que não tinha o mínimo interesse em saber o que lhe desejava o guarda. Ciri seguiu-a. Os guardas inclinavam-se diante da passagem da feiticeira, sem lançar um mísero olhar para sua companheira. Eles nem perguntaram seu nome, murmurou a garota, alcançando Yennefer, e cuidadosamente evitando sulcos de rodas gravados na lama. Nem de onde estamos vindo. Você lançou um encanto sobre eles? Não. Sobre mim. A feiticeira virou-se. Ciri suspirou. Os olhos de Yennefer brilhavam com raios cor de violeta e seu rosto tinha uma beleza extraordinária, resplandecente, desafiadora, ameaçadora e inatural. O frasquinho verde, adivinhou a garota imediatamente. O que era aquilo? Glamari. Um elixir, ou melhor, um unguento para ocasiões especiais. Ciri, você precisa passar por toda a poça do caminho? Quero lavar os cascos do cavalo. Faz mais de um mês que não chove. Isso aí é lavadura e urina de cavalos, não água. Ah,
Mas diga-me, por que usou aquele elixir? Você fazia tanta questão de, estamos em Gorsvelen, interrompeu a Yennefer, uma cidade que em grande parte deve seu bem-estar aos feiticeiros. Mais exatamente, às feiticeiras. E eu não estava com vontade de me apresentar nem provar quem sou. Preferi que isso fosse evidente assim que alguém olhasse para mim. Logo que passarmos por aquela casa vermelha, vamos virar à esquerda. Cavalgue mais devagar, Ciri, se não poderá atropelar alguma criança. E com que finalidade nós viemos para cá? Já lhe disse isso. Ciri fez um muxoxo, cerrou os lábios e cutucou o flanco de sua montaria com os calcanhares. A égua rodopiou, quase se chocando com uma carroça que passava perto. O cocheiro levantou-se da boleia e se preparou para cobri-la com uma série dos palavrões mais grosseiros possíveis, mas, ao ver Yennefer, sentou-se rapidamente e concentrou sua atenção num exame minucioso de seus tamancos. Mais uma má criação dessa, se escandiu Yennefer, e ficarei muito zangada. Você está se comportando como uma cabrita destemperada. E isso me envergonha. Você quer me pôr numa escola, não é isso? Pois eu não quero. Fale mais baixo. As pessoas estão olhando. Estão olhando para você, não para mim. Eu não quero ir para escola alguma. Você me prometeu que sempre estará comigo e agora quer me deixar sozinha. Sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Você não estará sozinha. Na escola há muitas jovens de sua idade. Você terá uma porção de colegas. Não quero colegas. Quero ficar com você e com... Pensei que... Yennefer virou-se violentamente. Você pensou o quê? Pensei que estávamos indo ao encontro de Geralt, respondeu Ciri, erguendo provocativamente a cabeça. Sei muito bem o que você andou pensando durante toda a nossa viagem. Assim como sei a razão pela qual você ficou suspirando à noite. Basta, sibilou a feiticeira, e a visão de seus olhos em brasa fez com que a garota escondesse o rosto na crina do cavalo. Você está ficando insolente demais. Quero lhe lembrar que o tempo de se opor a mim já passou irreversivelmente. E isso ocorreu por sua inteira e livre vontade. Agora você tem de me obedecer e fazer tudo o que eu lhe mandar. Entendeu? Ciri assentiu com a cabeça. Tudo o que eu lhe mandar será para seu próprio bem. Sempre. E é por isso que você vai me ouvir e obedecer às minhas ordens. Está claro? Pare o cavalo. Chegamos. Essa é a tal escola, murmurou Ciri, erguendo os olhos para a possante fachada do prédio. Quer dizer, nem mais uma palavra. Desça do cavalo e comporte-se como se deve. Isso não é uma escola. A escola fica em Aretusa, e não em Gorsvelen. Isso aí é um banco. E para que precisamos de um banco? Pense. Já lhe disse para desmontar. Não numa poça. Largue o cavalo, para isso existem os cavalariços. Tire as luvas. Não se entra num banco com luvas de montaria. Olhe para mim. Ajeite o gorro. Arrume a gola. Mantenha as costas retas. Não sabe o que fazer com as mãos. Não faça nada. Ciri soltou um suspiro de resignação. Os funcionários que surgiram do portão do prédio, inclinando-se em profundas referências, vieram ao encontro das duas damas, eram anões. Ciri olhou para eles com curiosidade. Embora fossem também baixos, corpulentos e barbudos, em nada lembravam seu amigo Yarpen Zigrin, nem seus rapazes. Os funcionários eram cinzentos, vestiam uniformes iguais e não tinham sinal particular algum, e todos eram subservientes, algo que jamais poderia ser dito a respeito de Yarpen e seus rapazes. Entraram. O elixir mágico continuava funcionando, de modo que a aparição de Yennefer causou imediatamente um enorme alvoroço, um corre-corre sem fim, inúmeras reverências, submissas saudações e declarações de prontidão para atender às suas ordens, que só terminaram com a chegada de um anão inacreditavelmente gordo, ricamente vestido e de longa barba branca. Distinta Yennefer, trovejou ele, fazendo tilintar a corrente de ouro que pendia de seu possante pescoço até bem abaixo de sua barba. Que surpresa! E que honra! Por favor, vamos a meu escritório. Quanto a vocês, não fiquem aí, embasbacados. Ao trabalho, aos ábacos. Viu, Flea? Leve agora mesmo ao escritório uma garrafa de Castel de Neuf da Safra. Você já sabe qual. E rápido. Permita-me, Yennefer. Que alegria vê-la. Você está tão linda que nem dá para respirar. Você também parece estar em plena forma, Giancardi sorriu à feiticeira. Sem dúvida. Por favor, venham comigo. Mas não, primeiro as damas. Você conhece o caminho, Yennefer. No interior do escritório o ambiente estava escuro e agradavelmente fresco. No ar pairava um cheiro que lembrava a Ciri da torre do escriba Jarre, um odor de tinta, de pergaminhos e de poeira que cobria os móveis de carvalho, gobelinos e enormes livros velhos. Sentem-se, por favor, falou o banqueiro.
puxando uma pesada poltrona para Yennefer e lançando um olhar embaraçado para Ciri. Dê-lhe um livro qualquer, Molnare disse displicentemente à feiticeira, tendo percebido o olhar. Ela adora livros velhos. Vai se sentar à ponta da mesa e não vai nos incomodar. Não é verdade, Ciri? A garota achou desnecessário responder. Um livro velho, deixe-me ver, murmurou o anão com voz preocupada, aproximando-se de uma estante. O que temos aqui? Livro. De créditos e débitos. Não, este não serve. Impostos de importação e custos portuários. Também. Não. Créditos e reembolsos. Não. Opa, como este veio parar aqui? Só os diabos sabem, mas acho que veio a calhar. Tome, garotinha. O livro tinha o título Fisiologus e era muito velho e rasgado. Ciri virou cuidadosamente a capa e algumas páginas. A obra logo atraiu sua atenção, porque tratava de seres estranhos e monstros, além de conter inúmeras litografias. Por algum tempo esforçou-se para dividir a atenção entre o livro e a conversa da feiticeira com o banqueiro. Você tem cartas para mim, Molnar? Não respondeu o banqueiro, servindo vinho a Yennefer e a si mesmo. As últimas de um mês atrás, eu lhe enviei pelo método combinado. Eu as recebi, obrigada. Por acaso alguém demonstrou interesse por elas? Não aqui, sorriu Molnar Giancardi, mas você está mirando o alvo certo, minha cara. O Banco dos Vivaldi avisou-me confidencialmente que alguém procurou seguir a pista das cartas. Sua filial em Vengerber descobriu também uma tentativa de observar a movimentação de sua conta bancária. Um de seus funcionários revelou-se desleal. Anão interrompeu-se, lançando à feiticeira um olhar inquisitivo sob as espessas sobrancelhas. Ciri aguçou os ouvidos. Yennefer permanecia calada, brincando com sua estrela de obsidiana. Os Vivaldi, continuou o banqueiro, baixando a voz, não quiseram ou não puderam investigar o caso. O funcionário desleal e subornável caiu embriagado no fosso e morreu afogado. Um infeliz acidente. Uma pena. Tudo aconteceu demasiadamente rápido, a perda não foi tão grande assim, comentou a feiticeira, estufando os lábios. Eu sei quem estava interessado em minhas cartas e em minhas movimentações bancárias, de modo que a investigação dos Vivaldi não teria trazido nada de novo. Se você acha assim, Giancardi coçou a barba. Você está indo para Tanned e Yennefer? Para aquele congresso geral de feiticeiros? Sim, para decidir os destinos do mundo. Não exagere. Circulam rumores e estão ocorrendo coisas estranhas, falou o anão secamente. Que coisas, se não for segredo? Desde o ano passado, disse Giancardi, alisando a barba, e tenho notado consideráveis mudanças na política tributária. Sei que você não se interessa por tal tipo de assuntos, continue. Dobraram o valor do encabeçamento e da invernação, impostos coletados diretamente pelas autoridades militares. Todos os comerciantes e empresários devem pagar ao Tesouro Real um novo imposto, denominado 10º centavo, no valor de 1 centavo por noble de faturamento. Além disso, anões, gnomos, elfos e ananicos pagam taxa adicional por pessoa e por residência, e caso estejam envolvidos em atividades comerciais ou produtivas, são ainda onerados por uma contribuição inumana obrigatória, equivalente a 10% de seu lucro. Por conta dessa carga tributária, entrego ao Tesouro mais de 60% de minhas receitas. Meu banco, incluindo todas as filiais, supre os 4 reinos com 600 marcos por ano. Para sua informação, isso é quase 3 vezes mais do que paga de impostos um magnata ou um conde, proprietário de grandes extensões de terra. Os humanos não são onerados com aquela contribuição, obrigatória para custear os exércitos. Não, eles pagam apenas o encabeçamento e a invernação. O que significa, a feiticeira meneou a cabeça, que são os anões e outros inumanos que financiam a campanha militar contra os esquilos. Eu já esperava por algo assim. Mas o que os impostos têm a ver com o congresso em Tanned? Depois dos congressos de vocês, observou o banqueiro, sempre acontece alguma coisa. Pois saiba que dessa vez nutro a esperança de que seja o contrário. Espero que seu congresso faça com que certas coisas deixem de acontecer. Ficaria muito contente, por exemplo, se parassem com essas repentinas mudanças de preços. Seja mais claro. O anão esparramou-se na poltrona e trançou os dedos sobre a barriga coberta pela barba. Trabalho em meu ramo um bocado de tempo, falou o suficiente para poder ligar determinados movimentos de preços a alguns fatos. E ultimamente notei um grande aumento do preço das pedras preciosas, porque há demanda por elas. As pessoas trocam dinheiro em espécie por joias com o intuito de evitar perdas nas taxas de câmbio e na paridade das moedas, também por isso. Mas as pedras possuem outra grande qualidade, a de um saquinho com diamantes ter o valor equivalente a uns 50 marcos.
Essa quantia, transformada em dinheiro vivo, pesaria em torno de 25 libras e ocuparia um saco de dimensões consideráveis. É muito mais fácil fugir com um leve saquinho no bolso do que com um pesado saco nas costas. Além disso, as duas mãos ficam livres, o que não deixa de ser importante. Com uma delas dá para segurar a esposa, enquanto com a outra é possível dar uma bordoada em alguém em caso de necessidade. Siri riu baixinho, mas Yennefer lançou-lhe um olhar que a fez calar-se imediatamente. Portanto, disse a feiticeira já a pessoas que estão se preparando para fugir. Estou curiosa. Para onde? Na maior parte das vezes para o norte distante. Em Fors, Covir Povis. Primeiro, porque é realmente muito longe. Segundo, porque aqueles países são neutros e mantêm boas relações com Nilfgaard. Entendo, sorriu ironicamente a feiticeira. Botar brilhantes no bolso, pegar a esposa pelo braço e partir para o norte. Você não acha que é cedo demais para isso? Mas o que mais aumentou de preço, Molnar? Barcos. O quê? Barcos, repetiu o anão, mostrando os dentes num sorriso. Todos os fabricantes de embarcações estão trabalhando na construção de barcos, canoas e escaleres encomendados pelos intendentes do exército do rei Foltestel. Os intendentes pagam bem e fazem cada vez mais encomendas. Se você dispusesse de algum capital, Yennefer, eu lhe aconselharia a investir em barcos. É um excelente negócio. Você constrói uma canoa de vime e casca de árvore, emite uma fatura para um escaler de madeira de primeiríssima qualidade, racha a diferença meio a meio com fabricante. Não faça piadas, Giancardi. Diga de que se trata. Esses barcos, falou o banqueiro displicentemente, olhando para o chão, são transportados para o sul, para Soden e Bruges, à beira do Jaruga. Mas, pelo que me consta, eles não estão sendo usados para pescar peixes no rio. São escondidos nas florestas à margem direita, e dizem que os soldados ficam por horas treinando o embarque e o desembarque. Por enquanto, em terra firme. Disse Yennefer, mordendo os lábios. Mas por que há pessoas com tanta pressa em fugir para o norte, quando o Jaruga fica no sul? Há um fundamentado temor, respondeu o anão, lançando um olhar para Siri, de o imperador em Lir Varemres não ficar muito feliz com a notícia de que os tais barcos foram lançados na água. Alguns acreditam que tal fato poderia despertar tanta ira em Lir que, caso isso ocorresse, o melhor que se poderia fazer seria estar o mais longe possível da fronteira nilfgaardiana, pelo menos, até a colheita. Quando a colheita terminar, todos respirarão aliviados, porque, se algo for acontecer, terá de ser antes da colheita. Os grãos já estarão nos celeiros, murmurou Yennefer lentamente. É isso. Não é fácil alimentar cavalos com restolhos, e fortalezas com celeiros cheios podem resistir a um cerco por meses. O tempo está muito propício aos agricultores e a colheita promete ser ótima. Sim, o tempo está mais do que lindo. O sol brilha e aquece a terra, não há sinal algum de chuva próxima. E o Jaruga em Dioel Angra está ficando cada vez mais raso. Será fácil atravessá-lo, em ambos os sentidos. Por que Dioel Angra? Posso confiar em você? Indagou o banqueiro, alisando a barba e lançando um olhar penetrante à feiticeira. Você sempre pôde, Giancardi, e nada mudou. Dioel Angra, falou o anão devagar, são Liria e Aedir, que tem uma aliança militar com Temeria. Você acha que Foltestel, que andou comprando aqueles barcos, pretenderá usá-los por conta própria? Não, respondeu a feiticeira. Vagarosamente, não acho. Agradeço-lhe a informação, Molnar. Quem sabe você não tem razão e nós, lá no Congresso, poderemos realmente influir nos destinos do mundo e dos homens que o habitam? Não se esqueça dos anões, sorriu Giancardi, e dos bancos. Vamos nos esforçar. E já que estamos falando de bancos, sou todo ouvidos. Estou tendo muitas despesas, Molnar. Se eu sacar alguns recursos de minha conta no banco dos Vivaldi, poderá haver alguém pronto para se afogar. Diante disso, Yennefer interrompeu o anão. Aqui, em meu banco, você tem crédito ilimitado. O pogrom em Veigerber ocorreu há muito tempo. Talvez você tenha se esquecido, mas eu jamais esquecerei. Ninguém da família Giancardi esquecerá. De quanto você precisa? 1.500 dourados temerianos, transferidos para a filial do Cianfanelli em Elander, em favor do Templo de Melitele. Considere feito. Eis uma transferência que me dá prazer. As remessas para templos são livres de impostos. O que mais? Qual é a atual anualidade da escola em Aretusa? Siri aguçou os ouvidos. 1.200 coroas novigradas, respondeu Giancardi. No caso de alunas novas, é preciso levar em conta cerca de 200 coroas adicionais a título de taxa de matrícula. Que droga! Como ficou mais cara? Tudo ficou mais caro. Nada falta às alunas de Aretusa, que levam na escola uma vida de princesas.
E é delas que vive metade da cidade. Alfaiates, sapateiros, doceiros, fornecedores, entendo. Deposite anonimamente na conta da escola de Aretusa 2.000 coroas e informe-a de que se trata da matrícula e da anualidade, para uma aluna. O anão largou a pena, lançou um olhar para Ciri e sorriu. A garota, fingindo estar concentrada no livro, ficou escutando atentamente. Algo mais, Yennefer? Mais 300 coroas novigradas em espécie para mim. Vou precisar de pelo menos 3 vestidos para o congresso em Tanner. Para? Que vai precisar de dinheiro vivo? Vou lhe dar um cheque bancário de 500 coroas. O preço dos tecidos importados também subiu drasticamente, e você não costuma vestir-se com lã ou algodão. E se precisar de alguma coisa para você ou para a futura aluna da escola de Aretusa, minhas lojas e depósitos estão sempre à sua disposição. Obrigada. Que taxa de juros você vai me cobrar? Os juros? O anão ergueu a cabeça. Você já pagou adiantado à família Giancardi e Yennefer. Não vamos mais falar disso. Não gosto desse tipo de dívidas, Molnar. Nem eu, mas sou um anão de negócios. Sei o que é uma obrigação e reconheço seu valor. Repito, não vamos mais falar disso. Considere resolvidos os negócios que você abordou, assim como o negócio que você não abordou. Yennefer ergueu as sobrancelhas. Um bruxo que é lhe bastante próximo, falou Giancardi, com um sorriso maroto. Esteve recentemente em Dorian. Fui informado de que ele teve de pegar 100 coroas com o agiota local. O agiota trabalha para mim. Considere tal empréstimo inexistente. A feiticeira lançou um olhar na direção de Ciri e contorceu os lábios. Molnar disse, com voz gélida: não meta os dedos numa porta cujas dobradiças estão quebradas. Duvido muito que ele continue me achando próxima dele, e caso descubra a liquidação da dívida, passará a me odiar de verdade. Afinal, você o conhece e sabe de sua obsessão por sua honorabilidade. Há quanto tempo ele esteve em Dorian? Há uns 10 dias. Depois, ele foi visto em Mangue Pequeno, de onde, segundo me disseram, partiu para Irundum a convite dos fazendeiros de lá. Como de costume, deve haver um monstro para ser morto, e para matá-lo, como de costume, vão lhe pagar uma ninharia. A voz de Yennefer tornou-se mais amena que, como de costume, mal bastará para pagar o tratamento médico caso o monstro fira. Como de costume, se você realmente quer fazer algo por mim, Molnar, então entre em contato com os fazendeiros de Irundum e aumente o prêmio, para que ele possa pelo menos se manter por algum tempo. Como de costume, murmurou Giancardi. E se ele inteirar-se disso? Yennefer fixou os olhos em Ciri, que agora escutava a conversa sem fingir interesse algum pelo Fisiologus. E quem poderia? Escandiu a feiticeira lentamente, inteirá-lo de tal fato. Ciri abaixou os olhos. O anão sorriu e alisou a barba. Antes de partir para Taned, você, por acaso, não passará por Irundum? Indagou. Não. Yennefer virou a cabeça. Não passarei. Vamos mudar de assunto, Molnar. Giancardi voltou a alisar a barba e lançou um olhar para Ciri, que abaixou a cabeça, pigarreou e ficou se remexendo na cadeira. Você está certa, confirmou. Está mais do que na hora de mudarmos de assunto. Mas sua pupila está claramente entediada com o livro e com nossa conversa. Além disso, desconfio que os assuntos que vamos abordar a entediariam ainda mais. O destino do mundo, o destino dos anões deste mundo, o destino de seus bancos. Essas questões devem ser maçantes para uma jovem, futura aluna de Aretusa. Solte-a um pouco debaixo de suas asas, Yennefer. Deixe que ela dê uma volta pela cidade. Eu adoraria, exclamou a garota. A feiticeira adotou um ar zangado, e estava abrindo a boca para protestar quando repentinamente mudou de ideia. Ciri não tinha certeza, mas teve a impressão de que a inesperada mudança de atitude tinha algo a ver com a discreta piscadela que acompanhara a proposta do banqueiro. Que a menina possa admirar a grandeza desta antiquíssima cidade que é Gorsvelen, acrescentou Giancardi, sorrindo abertamente. Ela merece desfrutar um pouco de liberdade, antes de Aretusa. Enquanto isso, nós dois ficaremos aqui conversando sobre assuntos, pessoais. Não estou propondo que a garota fique andando por aí sozinha, embora a cidade seja muito segura. Vou providenciar para ela um companheiro e protetor, um de meus funcionários mais jovens. Perdoe-me, Molnar, falou Yennefer, sem corresponder ao sorriso do banqueiro, mas não me parece que nos dias de hoje, mesmo numa cidade segura, a companhia de um anão. Nem me passou pela cabeça, respondeu Giancardi, ofendido à ideia de um anão. O funcionário ao qual me refiro é filho de um distinto comerciante, um homem com H maiúsculo, se posso me expressar assim. Você achou que meus funcionários são todos anões? Ei, Vilfli, chame Fábio e diga-lhe que venha correndo. A feiticeira aproximou-se de Ciri e se inclinou levemente. Ciri disse,
Só não faça besteira alguma da qual eu acabe me envergonhando. E, diante daquele funcionário, bico calado. Entendeu? Jure-me que vai tomar cuidado com o que fará ou dirá. Não basta sentir com a cabeça. Juramentos são feitos em voz alta. Juro, dona Yennefer. Olhe de vez em quando para o sol. Quero você de volta ao meio-dia em ponto. E no caso de não, duvido que alguém possa reconhecê-la. No entanto, se notar que alguém está olhando com atenção para você, a feiticeira enfiou a mão no bolso e retirou dele um pequeno crisópraso no formato de uma clepsidra e coberto de runas. Guarde-o na bolsinha. E não o perca, caso seja necessário. Você se lembra do conjuro? Ele tem de ser invocado discretamente. Sua ativação produz um eco e o amuleto, quando ativado, emite ondas. Se houver por perto alguém sensível à magia, você poderá ser descoberta, em vez de permanecer oculta. Ah, sim, leve também isto, caso queira comprar alguma coisinha. Muito obrigada, dona Yennefer agradeceu Ciri, colocando o amuleto e as moedas na bolsinha e olhando com curiosidade para um garoto que entrou correndo no escritório. O rapaz era sardento, com uma ondulante cabeleira castanha caindo-lhe sobre a alta gola do uniforme de funcionário de banco. Fábio Saques apresentou o Giancardi. O rapaz curvou-se respeitosamente. Fábio, essa é dona Yennefer, nossa digníssima visitante e distinta cliente. E essa senhorita, sua pupila, expressou o desejo de visitar a cidade. Você vai acompanhá-la e servir-lhe de guia e protetor. O rapaz inclinou-se mais uma vez, dessa vez ostensivamente na direção de Ciri. Ciri falou Yennefer em tom gélido. Faça o favor de se levantar. A garota levantou-se, um tanto espantada, uma vez que conhecia bem as normas de etiqueta para saber que aquilo não era necessário. Entretanto, logo compreendeu a razão do pedido de Yennefer. O funcionário, embora parecesse ter a mesma idade de Ciri, era uma cabeça mais baixo do que ela. Molnare disse à feiticeira: quem vai proteger a quem? Você não poderia delegar essa função a alguém de dimensões mais adequadas? O rapaz enrubesceu e lançou um olhar interrogativo ao presidente do banco. Giancardi assentiu com a cabeça. O funcionário inclinou-se mais uma vez. Digníssima dama, falou em alto e bom som, sem embaraço algum. Talvez eu não seja grande, mas pode-se confiar em mim. Conheço esta cidade, seus subúrbios e as redondezas, como a palma de minha mão. Vou tomar conta dessa senhorita da melhor maneira que sei. E, quando eu, Fábio Saques Júnior, filho de Fábio Saques, faço algo da melhor maneira que sei, então muitos outros, mais altos do que eu, não serão capazes de chegar a meus pés. Yennefer ficou olhando para ele por um momento, até se virar para o banqueiro. Parabéns, Molnare afirmou. Você sabe muito bem escolher seus auxiliares. Você terá muito orgulho desse funcionário. Sua postura demonstra firmeza de caráter. Ciri, coloco você, em plena confiança, sob a proteção de Fábio, filho de Fábio, pois se trata de um homem sério em quem se pode confiar. O rapaz enrubesceu até a raiz dos cabelos castanhos. Ciri sentiu que também estava corando. Fábio, disse o anão, abrindo uma pequena caixinha decorada e mexendo em seu interior. Tome meio noble e 2/10, caso a senhorita deseje algo. Se ela não desejar, traga-os de volta. Pode ir ao meio-dia, Ciri lembrou Yennefer. Nem um minuto depois. Sei, eu me chamo Fábio. Falou o rapaz assim que desceram as escadas e saíram para a rua movimentada. E você se chama Ciri, não é verdade? Sim. O que quer visitar em Gorsvellen, Ciri? A rua principal? O Beco dos Ourives? O Porto Marítimo? Ou talvez a praça central com o mercado? Tudo. O jovem parecia preocupado. Temos de estar de volta a meio-dia. Portanto, o melhor será irmos até o mercado. Hoje é dia de feira e poderemos ver muitas coisas interessantes. Mas, antes, vamos subir na muralha, da qual é possível ver toda a baía e a famosa ilha de Tanned. O que você acha? Vamos à muralha. Na rua, carroças moviam-se com estrépito, cavalos e bois deslocavam-se em todas as direções, tanoeiros rolavam barris. Por toda parte havia pressa e barulho. Ciri, ligeiramente atordoada com tanta movimentação e gritaria, deu um passo em falso e saiu da calçada de madeira, afundando até os tornozelos numa mistura de lama com esterco espalhada junto do meio-fio. Fábio quis ajudá-la segurando-lhe o braço, mas ela livrou-se rapidamente. Sei andar sozinha. Estou vendo. Então vamos. Este lugar onde estamos é a rua principal da cidade. Chama-se Cardo e liga os dois portões, o principal e o marítimo. Este caminho leva até o prédio da prefeitura. Está vendo aquela torre com um galo dourado no topo? É a prefeitura.
E lá, debaixo daquela placa colorida, fica a pousada sob o espartilho desatado. Mas, não iremos para lá. Em vez disso, vamos tomar um atalho passando pela feira de peixes que fica na Rua do Rodeio. Dobraram num beco e saíram diretamente numa pracinha espremida entre as paredes das casas. Ali havia muitas barracas, barris e cubas, dos quais recendia um forte cheiro de peixe. Renhidas barganhas estavam sendo travadas, com compradores e vendedores tentando fazer sobressair a voz aos gritos das gaivotas circulando no céu. Junto da muralha, alguns gatos fingiam não estar nem um pouco interessados nos peixes. Sua tutora falou Fábio repentinamente, esgueirando-se por entre as barracas, é muito rigorosa. Sei disso. Dá para perceber ao primeiro olhar que ela não é sua parenta. É mesmo? Por quê? Porque ela é muito linda, respondeu Fábio, com a cruel e inocente sinceridade tão própria da juventude. Siri virou-se como movida por uma mola, mas antes de conseguir fazer qualquer comentário desabonador a Fábio referente às suas sardas ou à sua altura, o garoto já a puxava por entre carroças, tonéis e barracas. Ao mesmo tempo, falava sem parar da torre ladrona, erguida na pracinha, do fato de as pedras usadas em sua construção provirem do fundo do mar, e de as árvores que cresciam a seu redor serem chamadas de plátanos. Estou achando você muito calada, Siri afirmou repentinamente. A garota fingiu espanto. Nada disso. Estou simplesmente ouvindo com atenção o que você conta. Você é um guia excelente, sabia? Eu queria lhe perguntar, pergunte à vontade. Onde fica a cidade de Aretusa? Muito longe daqui? De jeito nenhum, porque Aretusa não chega a ser uma cidade. Vamos subir na muralha e vou lhe mostrar. Por aqui, subindo estas escadas. A muralha era alta, e as escadas íngremes. Fábio ficou suado e arfante, o que não era de espantar, já que não cessara de falar por um só instante. Siri foi informada de que a muralha em torno de Gorsvelen era uma construção muito mais recente do que a cidade em si, erguida ainda por elfos, que tinha 35 pés de altura, e fora erguida com a técnica opus quadratum, usando uma mistura de pedras aparelhadas e tijolos crus, pois tal material era mais resistente aos golpes de arietes. Uma vez no topo, os dois jovens foram saudados por uma refrescante brisa marinha. Após o espesso e imóvel ar da cidade, Siri aspirou com prazer, apoiou os cotovelos na borda da muralha e ficou olhando para o porto, colorido por velas de barcos. O que é aquilo, Fábio? Aquela montanha? A ilha de Taned. A ilha parecia estar muito próxima e não tinha a aparência de uma ilha. Parecia um gigantesco bloco de pedra emergindo do fundo do mar, um enorme zigurate rodeado de caminhos espirais com zigue-zagues de escadas e terraços. Os terraços esverdeavam com bosques e jardins, e do meio daquele verde todo, coladas às rochas como ninhos de andorinhas, emergiam brancas torrinhas pontudas e lindas cúpulas, formando uma guirlanda de construções cercadas de colunatas. As edificações não davam a impressão de terem sido construídas, parecia que haviam sido lavradas nas escarpas da montanha marítima. Isso tudo foi construído por elfos, esclareceu Fábio. Dizem que com a ajuda da magia élfica. No entanto, Tanner pertence aos feiticeiros desde tempos imemoriais. Junto do topo, lá onde brilham aquelas cúpulas, fica o Palácio de Garsta. É lá que em poucos dias terá início o grande congresso dos magos. E ainda mais acima, bem no cume, aquela solitária torre com a meia Zetorlara, a Torre da Gaivota. Dá para chegar lá por terra? Parece ficar. Tão pertinho dá. Uma ponte liga a margem da baía à ilha. Não podemos enxergá-la porque está encoberta por árvores. Está vendo aqueles telhados vermelhos na base da montanha? Aquilo é o Palácio de Loxia. Somente através de Loxia é possível acessar os caminhos que levam aos terraços superiores. E lá, onde estão aquelas lindas colunatas, pontezinhas e jardins? Como aquilo consegue ficar preso à parede da rocha sem desabar? Que palacete é aquele? É precisamente Aretusa, sobre a qual você perguntou. É ali que fica a famosa escola para jovens feiticeiras. A murmurou Siri, passando a língua pelos lábios. Quer dizer que é lá. Fábio, você costuma ver de vez em quando as jovens feiticeiras que estudam naquela escola. Na tal Aretusa, o rapaz olhou para ela com visível espanto. Nunca. Ninguém as vê jamais. Elas estão proibidas de sair da ilha e entrar na cidade. E, quanto ao terreno da escola, ninguém tem acesso a ele. Quando o prefeito ou o aguazil tem alguma questão a resolver com as feiticeiras, só podem chegar até Loxia, ao nível mais baixo. Foi o que pensei, falou Siri, meneando a cabeça, com os olhos fixos nos brilhantes telhados de Aretusa. Aquilo lá não é uma escola, mas uma cadeia. Numa ilha, num rochedo, à beira de um precipício. Uma prisão e tanto.
Você não deixa de ter um pouco de razão, admitiu Fábio, após um momento de reflexão. É muito difícil sair de lá, mas aquilo não é uma prisão. As alunas são jovens donzelas e é preciso protegê-las. De quem? Bem, gaguejou o rapaz. Você sabe? Não sei. Eu acho. Ora, Siri, afinal de contas ninguém as mantém na escola à força. São elas que querem, obviamente. Siri sorriu com coqueteria. Se querem, então cumprem pena naquela prisão. Caso não quisessem, não permitiriam ser trancadas lá dentro. Basta dar no pé antes de ser trancada, porque depois poderá ser difícil. Difícil o quê? Fugir? E para onde elas poderiam? Ela se interrompeu. Siri, certamente não teriam para onde fugir, pobrezinhas. Fábio, onde fica a cidade de Irundum? O rapaz olhou para ela, surpreso. Irundum não é uma cidade, falou. É uma enorme fazenda com pomares e hortas que fornecem frutas e verduras para todas as cidades da região. Há ali também diversos lagos, nos quais são criadas carpas e outras espécies de peixes. Quão longe fica Irundum? Em que direção? Mostre-me. E por que você quer saber isso? Mostre-me, já lhe pedi. Está vendo esse caminho que leva para o oeste? Lá, onde há muitas carroças. É por ele que se vai até Irundum. Deve de estar umas 15 milhas, todo o tempo através de florestas. 15 milhas, repetiu Siri. Não é tão longe assim quando se tem um bom cavalo. Muito obrigada, Fábio. Você me agradece por quê? Não importa. Agora, leve-me ao mercado. Você prometeu. Vamos. Siri jamais presenciara um aperto e um bulício semelhantes aos que reinavam no mercado de Gorsvellen. Em comparação a ele, a barulhenta feira de peixes pela qual passaram havia pouco dava a impressão de um templo silencioso. Apesar de a praça ser realmente gigantesca, pareceu-lhe que poderiam olhar para ela de longe, porque a ideia de conseguir chegar à área do mercado era inimaginável. No entanto, Fábio mergulhou corajosamente no turbilhão de pessoas, puxando-a pela mão. Siri chegou a ficar tonta. Vendedores gritavam a plenos pulmões, compradores gritavam ainda mais alto e crianças perdidas no meio da multidão berravam e uivavam. Vacas mugiam, ovelhas baliam, aves cacarejavam e grasnavam. Artífices anões batiam violentamente com seus martelos em chapas de metal, e quando interrompiam a tarefa para tomar um trago, ficavam praguejando em alto e bom som. De alguns pontos da praça emanavam agudos sons de pífaros e saltérios. Eram os locais nos quais toda sorte de vagabundos e músicos viajantes fazia suas apresentações. Para piorar ainda mais a algazarra, alguém invisível no meio da turba soprava incessantemente uma trombeta de latão. Era evidente que não se tratava de um músico. Siri esquivou-se de um porco que passou correndo por ela, guinchando horrivelmente, e caiu sobre uma pilha de gaiolas com galinhas. Ao se erguer, pisou em algo que era mole e que miou. Deu um pulo para trás e quase foi atropelada pelos cascos de uma enorme, fedorenta e asquerosa besta que abria caminho empurrando as pessoas com seus flancos peludos. O que era aquilo? Gemeu, recuperando o equilíbrio. Um camelo. Não precisa ter medo. Imagine, não estou com medo. Siri olhou em volta com curiosidade. Ficou admirando o trabalho dos ananicos que fabricavam belos odres com pele de bode. Encantou-se com as lindas bonecas oferecidas numa barraca por um casal de meio-selfos. Avaliou diversos artefatos de malaquita e jaspe expostos à venda por um soturno e monossilábico gnomo. Com grande interesse e conhecimento de causa, examinou as espadas na barraca do armeiro. Observou jovens artesãs tecendo cestos de vime, chegando à conclusão de que não havia nada pior do que o trabalho. Homem que soprava a trombeta parara de soprar. Provavelmente alguém o havia matado. O que é isso que cheira tão gostoso? Sonhos, disse Fábio, tateando a bolsa com as moedas. Você gostaria de comer um? Gostaria de comer 2. O vendedor entregou 3 sonhos, pegou um dos décimos e deu de troco 4 patacas, quebrando ao meio uma delas. Siri, que a essa altura já havia recuperado a autoconfiança, observava a operação de quebramento, devorando avidamente o primeiro sonho. É daí, perguntou, começando a comer o segundo, que vem a expressão de meia pataca. Sim, respondeu Fábio, engolindo o resto de seu sonho. Afinal, não existe moeda menor do que uma pataca. De onde você veio não se usa meia pataca. Não, falou Siri, lambendo os dedos. De onde eu vim usam-se ducados de ouro. Além disso, esse quebra-quebra foi totalmente desnecessário. Por quê? Porque tenho vontade de comer mais um sonho. Os sonhos recheados com geleia de ameixa funcionaram como um elixir mágico. Siri recuperou o bom humor, e a multidão à sua volta deixou de assustá-la. Ao contrário, até começou a lhe agradar. Não permitiu mais que Fábio a conduzisse pelo braço,
puxando ela mesma para onde o aperto era ainda maior, um lugar no qual alguém discursava sobre um improvisado tablado de barris. O orador era um gordão avançado em anos. Pelo crânio raspado e pelo gibão cinzento, Ciri reconheceu logo que se tratava de um sacerdote viajante. Já os vira visitando o templo de Melitele, em Elander. Mãe Nenek nunca os chamava diferentemente de aqueles idiotas fanáticos. Só há uma lei no mundo, berrava o gordo sacerdote. A lei divina. Toda a natureza é subordinada a ela, toda a terra. E tudo o que na terra vive. Já os encantos e magias são contrários a essa lei. Portanto, os feiticeiros são seres malditos, e aproximasse o dia da fúria no qual o fogo do céu destruirá sua maldita ilha. Então desabarão as muralhas de Loxia, Aretusa e Garsta, detrás das quais aqueles pagãos estão se juntando neste momento para planejar seus feitos nefastos. Desabarão essas muralhas, e vai ser preciso, puta merda, erguê-las de novo. Rosnou perto de Ciri um pedreiro vestido com um casaco chapiscado de argamassa. Lembro-lhes, gente boa e pia, berrava o sacerdote, não acreditem nos feiticeiros, não os procurem em busca de conselhos ou ajuda. Não se iludam com sua bela postura nem com fala fluida, pois na verdade lhes digo que os feiticeiros são como túmulos polidos, lindos por fora, mas cheios de podridão e de ossos transformados em pó por dentro. Olhem só para ele, falou uma jovem segurando um cesto cheio de cenouras, como enche a boca para falar. Late contra os magos porque tem inveja deles. Nada mais do que isso. É isso mesmo, confirmou o pedreiro. Olhe para ele, sua cabeça é tão lisa como um ovo e sua barriga cai sobre seus joelhos. Enquanto isso, os feiticeiros são bem apessoados, não engordam e não ficam calvos. E as feiticeiras, formosuras em pessoa. Porque venderam a alma ao diabo para ter essa formosura, gritou um homem baixinho com um martelo de sapateiro enfiado no cinto. Como você é tolo, seu cola-solas! Se não fossem as gentis damas de Aretusa, você não iria longe com suas bolsas de couro. É graças a elas que você tem o que comer. Fábio puxou Ciri pela manga, e ambos mergulharam de volta no meio da multidão, que os levou na direção do centro da praça. Ouviram o rufo de um tambor e ameaçadores gritos ordenando silêncio. A turba não demonstrava disposição alguma de se calar, mas tal fato não parecia incomodar o arauto parado sobre um estrado de madeira. Possuía uma voz possante e bem treinada e sabia fazer bom uso dela. Que seja de conhecimento de todos, urrou, enquanto desenrolava um pergaminho que Hugo Ansbach, de origem ananica, é considerado um fora da lei por ter abrigado em sua casa por uma noite um grupo de malfeitores elfos que se denominam esquilos. Da mesma forma é considerado o ferreiro de Astinvar, de origem anã, que fabricou pontas de flecha para os citados facínoras. O prefeito lança uma busca a ambos e ordena que todos se envolvam em sua perseguição. Quem os apanhar receberá um prêmio de 50 coroas em dinheiro vivo. De outro lado, todo aquele que alimentá-los ou lhes der guarita será considerado cúmplice e sofrerá a mesma pena imposta a eles. E se forem encontrados num distrito ou num vilarejo, todo distrito ou vilarejo deverá pagar. E quem daria, gritou alguém do meio da multidão, guarita a um ananico ou a um anão? Procurem nas fazendas deles mesmos e, quando os encontrarem, levem todos os inumanos para as masmorras. Para o cadafalso, não as masmorras. O arauto continuou anunciando mais declarações do prefeito do conselho municipal, mas Ciri perdeu o interesse. Estava a ponto de sair do meio da multidão, quando sentiu repentinamente seu traseiro ser apalpado por uma mão nada casual, ousada e bastante desembaraçada. Parecia que o grande número de pessoas espremidas à sua volta impedia Ciri de se virar, mas ela aprendera em cair mole em como se mexer em lugares nos quais se mover era difícil. Virou-se, causando algum tumulto. Um jovem sacerdote de cabeça raspada dirigiu-lhe um sorriso arrogante e claramente já praticado em outras ocasiões. E então, dizia aquele sorriso, o que você vai fazer agora? Vai enrubescer lindamente e nada mais, não é isso? Mantenha as patas junto do corpo, seu careca. Gritou Ciri, pálida de raiva. Apalpe o próprio traseiro, seu túmulo polido. Aproveitando-se do fato de o sacerdote não poder se mexer, Ciri decidiu dar-lhe um pontapé, porém Fábio se meteu entre eles e puxou-a para longe. Vendo que Ciri tremia de raiva, acalmou-a comprando-lhe uma porção de pastéis doces polvilhados com açúcar de confeiteiro, cuja visão a fez esquecer por completo o incidente. Pararam perto de uma barraca, de onde tinham uma visão do cadafalso e do pelourinho. Não havia ninguém atado ao pelourinho e todo o cadafalso estava decorado com guirlandas de flores, servindo de palco para artistas itinerantes que, vestidos como papagaios,
faziam render rabecas e sopravam pífanos e gaitas de foles. Uma jovem morena com uma samarra adornada com lantejoulas cantava e dançava, agitando um pandeiro e sapateando alegremente com suas pequenas botinas. Uma maga caiu num buraco e por víboras foi mordida. Todos os répteis morreram, mas a maga não perdeu a vida. A multidão em volta do cadafalso contorcia-se de tanto rir, batendo palmas ao ritmo da música. O vendedor de pastéis atirou uma nova leva deles no óleo fervente. Fábio lambeu os dedos e puxou Siri pela manga. As barracas eram muitas e em quase todas eram vendidas guloseimas. Fábio e Siri comeram 1000 folhas com creme cada um e dividiram uma enguia defumada acompanhada por algo estranho, frito e enfiado num espeto. Por fim, pararam numa barraca repleta de barris com diversos tipos de repolho fermentado e ficaram provando-os, fingindo escolher um para depois comprar maior quantidade dele. Quando comeram o suficiente e não compraram nada, a vendedora chamou-os de fedelhos. Seguiram adiante. Com o resto do dinheiro Fábio comprou uma cestinha de peras. Siri olhou para o céu, mas achou que ainda faltava muito para o meio-dia. Fábio, o que são aquelas tendas e casinhas junto do muro? Diversos entretenimentos. Quer ver? Quero. Diante da primeira tenda havia apenas homens, todos claramente excitados. De dentro emanava o som de uma flauta. A negra Leira Siri leu com dificuldade os mal traçados rabiscos na lona da tenda revela, dançando, todos os segredos de seu corpo. Quanta bobagem! Que tipo de segredos? Vamos! Vamos adiante, apressou a Fábio, enrubescendo levemente. Olhe para isso. Eis uma coisa interessante. Uma adivinha que prevê o futuro das pessoas. Tenho ainda 2 patacas, poderíamos. Não vale a pena gastar dinheiro à toa, interrompeu Siri. Grande previsão por 2 patacas. Para prever o futuro, é preciso ser profetisa, e mesmo entre as feiticeiras apenas uma em 100 tem tal dom. Pois saiba que uma adivinha previu a minha irmã mais velha que ela se casaria, insistiu o rapaz, e a previsão se cumpriu. Não faça careta, Siri. Vamos deixar que adivinhem o que nos espera. Não quero casar. Não quero adivinhações. Faz calor e a tenda fede a incenso, de modo que me recuso a entrar nela. Se quiser pode ir sozinho e eu ficarei esperando aqui fora. Só não consigo entender por que você quer que prevejam seu futuro. O que gostaria de saber? Bem, gaguejou Fábio. Mais do que tudo, gostaria de saber se vou viajar. Gostaria muitíssimo de viajar, de conhecer o mundo todo. E ele vai, pensou Siri. Repentinamente, sentindo a cabeça girar. Ele vai navegar em grandes veleiros brancos. Chegará a países que ninguém viu antes dele. Fábio Saques, o descobridor. Seu nome será dado a um cabo, a ponta de um continente que hoje não possui denominação. Quando tiver 54 anos, com uma esposa, um filho e 3 filhas, morrerá longe de casa e dos que lhe serão próximos, de uma doença que ainda não foi descoberta. Siri, o que está se passando com você? A garota esfregou o rosto. Teve a sensação de estar emergindo, nadando na direção da superfície de um lago profundo e gelado. Não foi nada, murmurou, olhando em volta e recuperando o autocontrole. Fiquei meio tonta. Deve ser por causa do calor e dos incensos dessa tenda. Pois eu acho que é o efeito de tanto repolho, falou Fábio sério. Não devíamos ter comido tanto. Também sinto meu estômago borbulhar. Estou ótima, afirmou Siri, erguendo orgulhosamente a cabeça. Sentia-se melhor de verdade. Os pensamentos que passaram qual um tufão por sua cabeça se dissiparam, perdendo-se na memória. Vamos, Fábio, vamos em frente. Quer uma pera? Lógico que quero. Junto da muralha, um grupo de adolescentes jogava peões a dinheiro. O peão, devidamente enrolado num barbante, tinha de ser atirado com um gesto que parecia uma chicotada, e de tal maneira que começasse a girar sobre áreas específicas desenhadas no chão. Quando estava em Celílige, Siri ganhava na maior parte das vezes dos meninos locais, além de vencer sempre as noviças do templo de Melitele. Já estava se preparando para juntar-se aos garotos e tirar deles não só suas moedas, como também suas calças remendadas, quando sua atenção foi despertada por uma grande gritaria. Enfiada entre o muro e as escadas de pedra, bem no fim da fileira de tendas e barracos, havia uma área semicircular formada por lonas estendidas sobre estacas fincadas no chão. Entre 2 dessas estacas, um espaço livre que servia de entrada era bloqueado por um homem alto, forte, com o rosto com marcas de varíola, vestido com um casaco bordado e calças listradas enfiadas em botas de marinheiro. Diante dele agitava-se um pequeno grupo de pessoas. Elas enfiavam moedas em sua mão e sumiam debaixo da lona. O bexigoso guardava o dinheiro numa bolsa de consideráveis dimensões que fazia tilintar, e gritava com voz rouca.
venha, minha boa gente. Aqui, junto de mim, vocês poderão ver com os próprios olhos o mais terrível monstro que os deuses criaram. Um horror. Um autêntico basilisco vivo, o venenoso terror dos desertos da Zerricânia, o diabo encarnado, o insaciável devorador de homens. Vocês jamais viram um monstro como esse. Recém-capturado no além-mar, acabou de ser trazido num navio. Venham admirar um horrendo basilisco vivo, porque nunca mais terão uma oportunidade dessas. É sua última chance. Aqui, em minha tenda por apenas 3 patacas. Mulheres com crianças por 2 patacas. Ah! Exclamou Seri, afastando com a mão as abelhas que teimavam em voar em torno das peras. Um basilisco? E vivo ainda por cima. Tenho de vê-lo. Até hoje só o vi em ilustrações. Venha, Fábio. Não tenho mais dinheiro, mas eu tenho, e vou pagar para você. Venha, não tenha medo. São 6 patacas, falou o bexigoso, olhando para as moedas postas em sua mão. 3 patacas por pessoa. Mais barato, somente mulheres com crianças. Ele disse Seri, apontando com a pera para Fábio, e é uma criança. E eu sou uma mulher. Mais barato, somente mulheres com crianças de colo, rosnou o homem. Mas vá lá, ponha mais 2 patacas, esperta senhorita, ou saia da frente para que outros possam entrar. Apresse-se, minha gente. Só há mais 3 lugares livres. Do outro lado da lona, acotovelava-se uma porção de pessoas, formando um compacto anel em torno de um estrado de tábuas, sobre o qual havia uma jaula de madeira coberta por um pano. Depois de deixar entrar os últimos espectadores, o bexigoso pulou sobre o estrado, bateu na jaula com um pedaço de pau. Usou-o para retirar o pano que a cobria. A tenda foi envolta por um odor de carniça e um desagradável fedor reptiliano. Os espectadores soltaram um murmúrio e afastaram-se um pouco. É preciso se precaver, minha boa gente, avisou o bexigoso. Ficar perto demais é perigoso. No interior da jaula, que era evidentemente pequena demais para ele, encontrava-se encolhido um lagarto de pele coberta por escamas escuras. Quando o bexigoso bateu com o pau na jaula, o réptil se agitou, roçou com as escamas nas barras da jaula, esticou o comprido pescoço, e sibilou prolongadamente, mostrando 2 fileiras de dentes cônicos tão brancos que contrastavam com a negritude das escamas em volta do focinho. Os espectadores pigarrearam. Um peludo cãozinho sentado no colo de uma mulher com a aparência de vendedora ambulante ganiu lamentosamente. Olhem bem, gritou o bexigoso, e sintam-se felizes por não termos tal tipo de monstros por nossas bandas. Eis o horrendo basilisco da distante Zerricânia. Não se aproximem, não se aproximem, pois mesmo trancado numa jaula ele poderá envenená-los com seu bafo. Siri e Fábio finalmente conseguiram se esgueirar por entre os espectadores e se aproximar do estrado. O basilisco continuou o bexigoso, apoiando-se no pedaço de pau como um sentinela na haste de uma alabarda. É o animal mais peçonhento da face da terra, pois o basilisco é o rei de todas as serpentes. Caso houvesse mais basiliscos, o mundo estaria perdido. Por sorte, trata-se de um monstro muito raro, porque nasce de um ovo botado por um galo. E vocês todos sabem que não é qualquer galo que bota ovos, exceto os despodorados que, como galinhas poedeiras, oferecem sua cloaca a outro galo. Os espectadores reagiram à piada com uma gargalhada. A única que não riu foi Siri, concentrada em olhar atentamente para aquele ser, que, excitado pelo barulho, agitava-se na jaula, mordendo suas barras e tentando, em vão, abrir as asas de morcego. Os ovos botados por um galo desses, continuava o bexigoso, devem ser chocados por 101 serpentes. E, quando do ovo emerge um basilisco, isso aí não é um basilisco, afirmou Siri, dando uma dentada na pera. O bexigoso lançou-lhe um olhar raivoso. Quando o basilisco finalmente sai do ovo, prosseguiu, ele come todas as serpentes que estavam no ninho, absorvendo seu veneno, mas sem ser afetado por ele. Por outro lado, fica tão repleto de peçonha que pode matar sem morder nem mesmo tocar a presa, bastando seu bafo para isso. E quando um guerreiro montado atravessa um basilisco com uma lança, o veneno sobe pelo cabo da lança, matando o cavaleiro e seu cavalo. Isso é uma mentira mentirosa, falou Siri em voz alta, cuspindo uma semente de pera. Verdade verdadeira, protestou o bexigoso. Matará tanto o cavaleiro como o cavalo, duvido. Cale-se, mocinha, gritou a vendedora ambulante com o cachorrinho. Não atrapalhe. Queremos admirar o monstro e escutar sobre ele. Siri, pare com isso, sussurrou Fábio, cutucando-a nas costelas. A garota, no entanto, olhou para ele indignada e pegou outra pera. Diante de um basilisco, o bexigoso elevou a voz para se sobrepor ao crescente murmúrio no meio da multidão. Fogem todos os animais assim que ouvem seu silvo. Qualquer animal, mesmo um dragão, que digo eu, até um crocodilo.
E um crocodilo é inacreditavelmente assustador. Quem teve a oportunidade de ver sabe o que estou dizendo. Só há um animal que não tem medo do basilisco. E esse animal é a fuinha. A fuinha, quando vê um basilisco no deserto, foge imediatamente para a floresta, e uma vez lá, encontra e devora certas ervas conhecidas apenas por ela. Aí o veneno do basilisco não tem mais efeito sobre ela, que é capaz de mordê-lo até a morte. Siri deu uma sonora gargalhada, comprimiu os lábios e soltou um som prolongado e bastante grosseiro. Ei, sua espertalhona! O bexigoso não se aguentou. Se o espetáculo não lhe agrada, vá embora. Ninguém a obriga a ouvir o que estou dizendo nem a olhar para o basilisco. O fato é que isso aí não é um basilisco. Ah, é? E o que é então, doutora Sabe-Tudo? Uma serpe, afirmou Siri, jogando fora o cabo da pera e lambendo os dedos. Uma simples serpe. Jovem, pequena, faminta e suja. Mas não deixa de ser uma serpe. Viver em língua antiga. Olhem só para ela. Berrou o bexigoso. Apareceu uma sábia entre nós. Fecha a matraca, senão eu vou, alto lá. Falou um jovem louro com gorro de veludo e gibão de escudeiro sem brasão algum, abraçado a uma delicada e pálida jovem metida num vestido adamascado. Vamos com calma, senhor domador de feras. Não ameace uma fidalga, para que eu não tenha de lhe dar uma lição com minha espada. Além disso, sinto no ar uma trapaça. Que tipo de trapaça, jovem guerreiro? Ofendeu-se o bexigoso. A fede, ou melhor, a bem. Nascida jovem está enganada. Esse monstro é um basilisco. É uma serpe, repetiu Siri. Que serpe, que nada. Um basilisco. Vejam como ele é ameaçador, como sibila, como morde a jaula. Olhem para seus dentes. São dentes de uma serpe, completou Siri. Já que você é tão sabichona, disse o bexigoso, lançando-lhe um olhar que não envergonharia um autêntico basilisco, então chegue mais perto. Aproxime-se e deixe que ele solte uma baforada sobre você. Logo todos verão como você desabará arroxeada pelo veneno. Vamos, aproxime-se. Com todo prazer, respondeu Siri, livrando-se do braço de Fábio e dando um passo à frente. Não posso permitir uma coisa dessas. Gritou o escudeiro louro, soltando sua adamascada companheira e bloqueando a passagem de Siri. A nobre dama não pode se arriscar tanto. Siri, a quem até então ninguém chamara de nobre dama, enrubesceu levemente, olhou para o jovem e borboleteou suas pestanas da mesma forma que já havia testado várias vezes com o escriba Jarre. Não há risco algum. Distinto guerreiro sorriu sedutoramente, apesar de todas as admoestações de Yennefer para evitar fazê-lo. Não vai acontecer nada. O tal bafo peçonhento não passa de uma balela. Assim mesmo falou o jovem, colocando a mão sobre o punho de sua espada. Gostaria de ficar a seu lado, para protegê-la e defendê-la. Você permite? Permito, respondeu Siri, sem saber direito o motivo pelo qual a expressão de raiva estampada no rosto da jovem de vestido adamascado lhe trouxe tanta satisfação. Sou eu quem a protejo e defendo. Fábio ergueu orgulhosamente a cabeça e olhou de maneira desafiadora para o escudeiro. E também vou acompanhá-la. Senhores, disse Siri, estufando o peito e erguendo o nariz. Mais dignidade, por favor. Não precisam se empurrar. Podem vir ambos. O anel de espectadores ondulou e um murmúrio percorreu o ambiente quando ela se aproximou da jaula, quase sentindo o hálito dos dois jovens às suas costas. A serpe sibilou furiosa, agitando-se e emitindo um odor reptiliano pelas narinas. Fábio respirou ansiosamente, mas Siri não. Recuou. Chegou ainda mais perto, estendendo o braço e quase tocando na jaula. O monstro atirou-se nas grades, mordendo-as com os dentes afiados. A multidão voltou a ondular. Alguém gritou. E então? Perguntou Siri, virando-se de costas para a jaula e apoiando os braços nos quadris. Morri? Fui envenenada por aquela pretensa peçonha? Ele é tão basilisco quanto eu sou. Interrompeu-se ao notar a palidez no rosto de Fábio e no do escudeiro. Virou-se com a rapidez de um raio e viu duas barras cederem sob o peso do enfurecido lagarto e se soltarem dos suportes fixados com pregos enferrujados. Fujam! Gritou a plenos pulmões. A jaula está se partindo. A multidão soltou um grito de pavor e correu para a saída da tenda. Algumas pessoas conseguiram rasgar a lona, porém enrolaram-se nela, caindo umas sobre as outras. O escudeiro agarrou o braço de Siri no exato momento em que ela havia conseguido saltar para o lado, o que fez com que ambos tropeçassem e caíssem, derrubando Fábio com eles. O cãozinho da vendedora começou a ganir, o bexigoso, a praguejar, e a desorientada jovem de vestido adamascado, a gritar desesperadamente. As demais barras da jaula partiram-se com estrondo e a serpe saiu da jaula.
O bexigoso conseguiu mantê-la afastada por um momento com o pedaço de pau, mas o monstro arrancou-o de suas mãos com um golpe da pata, encolheu-se e acertou-o com a cauda ouriçada, transformando sua bochecha cheia de cicatrizes da varíola numa disforme massa sangrenta. Sibilando e estendendo as asas feridas, a serpe voou do estrado, atirando-se sobre Ciri, Fábio e o escudeiro, que, naquele exato momento, estavam tentando erguer-se do chão. A jovem adamascada desmaiou, caindo de costas. Ciri encolheu-se, pronta para pular sobre o monstro, mas se deu conta de que não daria tempo. Quem o salvou foi o peludo cãozinho, que pulou do colo da vendedora ambulante, caída e enrolada em suas 6 saias. Latindo fininho, o cãozinho atirou-se sobre o monstro. A serpe sibilou, ergueu-se, pisou com as patas providas de garras no pobre animalzinho, girou num movimento rápido e sinuoso e cravou os dentes em sua nuca. O cachorrinho ganiu dolorosamente. O escudeiro conseguiu ficar de joelhos e levou a mão ao flanco, mas não encontrou o punho de sua espada, porque Ciri foi mais rápida. Com um destro movimento, ela sacou a espada do jovem da bainha e, fazendo meia pirueta, aproximou-se do monstro. A serpe virou-se para ela, com a cabeça arrancada do cachorrinho pendendo da bocarra. Ciri teve a impressão de que todos os movimentos aprendidos em Caermollen executaram-se de maneira autônoma, quase sem sua vontade ou participação. Acertou a surpresa serpe na barriga e imediatamente fez uma finta, enquanto o lagarto, que pulara em sua direção, espatifava-se na areia, sangrando copiosamente. Ciri saltou por cima dele, evitando com agilidade sua cauda agitada, e mirando cuidadosamente, desferiu-lhe um violento golpe no pescoço. Afastou-se com rapidez, fez uma finta já totalmente desnecessária, e desfechou mais um golpe, dessa vez cortando a espinha dorsal do monstro. A serpe se encolheu e ficou imóvel, apenas sua cauda agitou-se ainda no ar e bateu no solo, espalhando areia para todos os lados. Ciri enfiou rapidamente o punho da ensanguentada espada na mão do escudeiro. Já não precisam ter medo. Gritou para a multidão que se aproximava e para os que ainda tentavam se desenrascar da lona. O monstro está morto. Esse valente guerreiro acabou com ele de vez. De repente sentiu um nó na garganta e uma contorção no estômago, enquanto tudo escurecia à sua volta. Algo bateu com impressionante força em suas costas, a ponto de seus dentes rangerem. Olhou ao redor, ainda desorientada e sem saber o que a atingira, até se dar conta de que o que a atingira fora o chão. Ciri, sussurrou Fábio, ajoelhado junto dela. O que você tem? Pelos deuses, você está pálida. Como um cadáver, é uma pena que você não possa ver o próprio rosto, murmurou ela. As pessoas cercaram o cadáver do monstro. Algumas o cutucavam com paus e atiçadores de fogo, outras faziam curativos no rosto do bexigoso, enquanto as demais soltavam vivas em homenagem ao heroico escudeiro, audaz matador de monstros, o único que mantivera o sangue frio e evitara um massacre. O escudeiro reanimava a jovem de vestido adamascado, olhando com ar abobalhado para a lâmina de sua espada coberta com manchas de sangue coagulado. Meu herói, murmurou a adamascada senhorita, atirando os braços em seu pescoço. Meu salvador, meu amor, Fábio sussurrou Ciri, vendo um grupo de guardas municipais tentando atravessar a turba e aproximar-se deles. Ajude-me a levantar e leve-me daqui o mais rápido possível. Pobres crianças, falou uma mulher gorda, olhando para eles enquanto se esgueiravam no meio da multidão. Vocês tiveram muita sorte. Não fosse esse valente guerreirinho, suas mães estariam agora vertendo rios de lágrimas. Descubram a quem serve esse jovem escudeiro, gritou um artesão com avental de couro. Por esse feito, ele faz jus a um cinturão e um par de esporas. Já esse falso domador de feras merece uma surra. Imaginem, trazer um monstro desses para dentro da cidade. Água, rápido. Aquela jovem voltou a desmaiar. Minha pobre mosquinha, gritou a vendedora ambulante, inclinada sobre o que restara de seu cãozinho peludo. Minha cachorrinha querida. Gente, peguem aquela garota, a desgraçada que assolou o dragão. Onde está ela? Peguem-na. Não é o domador de feras o culpado por tudo, mas ela. Os guardas, ajudados por inúmeros voluntários, começaram a forçar passagem no meio da turba, olhando para todos os lados. Ciri controlou a tontura. Fábio sussurrou, vamos nos separar. Vamos nos encontrar daqui a pouco. Naquela ruela pela qual viemos. Vá, se alguém o parar e perguntar sobre mim, diga que não me conhece e não tem a mais vaga ideia de quem eu seja. Mas, Ciri, vá. Ciri pegou o amuleto recebido de Yennefer e murmurou o encanto acionador. O efeito do feitiço foi imediato, e bem na hora. Os guardas que já haviam se desvencilhado da multidão e caminhavam em sua direção,
pararam indecisos e desorientados. Que merda é essa? Espantou-se um deles, olhando diretamente para Ciri. Aonde ela se meteu? Estava ali um momento atrás, lá, gritou o outro, apontando na direção oposta. Ciri virou-se e foi se afastando, ainda levemente aturdida e enfraquecida pela força da adrenalina e pela ativação do amuleto. Este funcionava precisamente como deveria funcionar. Ninguém havia nem lhe dava a mínima atenção. Absolutamente ninguém. Por conta disso, até finalmente conseguir sair do meio da confusão, ela sofreu vários esbarrões, foi pisada e levou chutes. Por milagre, escapou de ser esmagada por um caixote atirado de cima de uma carroça e faltou pouco para ter um olho vazado pela ponta de um forcado. Como ficou patente, os feitiços tinham seus prós e contras, assim como virtudes e defeitos. O efeito do amuleto não durou por muito tempo. Ciri não tinha força suficiente para controlá-lo e prolongar sua ação. Por sorte, o feitiço parou de atuar no momento mais apropriado, exatamente quando se desvencilhou da multidão, e viu Fábio aguardando-a na ruela. Ciri, disse o rapaz. Que bom que você apareceu. Estava começando a me preocupar. Desnecessariamente. Vamos embora depressa. Já passa de meio-dia e eu preciso retornar. Você saiu-se muito bem com aquele monstro, falou o jovem, olhando para ela com admiração. Como foi ágil com aquela espada? Onde aprendeu isso? Aprendeu o quê? Quem matou a serpe foi o escudeiro. Não é verdade. Vi com meus próprios olhos. Você não viu nada. Peço-lhe, Fábio, que não comente esse incidente com ninguém. Com ninguém mesmo, especialmente com Dona Yennefer. Nem posso imaginar o que ela faria comigo. Caso descobrisse. Calou-se. Aquela gente apontou para as pessoas na praça e está certa. Fui eu que aticei a serpe. Foi por minha culpa. Não foi culpa sua, afirmou Fábio categoricamente. A jaula estava apodrecida e montada de qualquer jeito. Ela poderia se romper a qualquer momento, daqui a 1 hora, amanhã, depois de amanhã. Foi melhor ter acontecido agora, porque você salvou. Foi o escudeiro quem salvou. Gritou Ciri. O escudeiro. Meta isso na cabeça de uma vez por todas. Estou avisando. Se me trair, transformarei você em algo horrível. Tenho o poder de encantar pessoas. Enfeitiçarei você, basta. Ecoou uma voz às suas costas. Chega dessa conversa fiada. Uma das mulheres que caminhavam atrás de Ciri e Fábio tinha cabelos negros penteados cuidadosamente, olhos brilhantes e lábios finos. Seus ombros estavam cobertos por uma curta capa de veludo violeta forrada com pele de rato silvestre. Por que você não está na escola? Caloura, indagou com voz fria e melodiosa, examinando Ciri com um olhar penetrante. Espere um momento, Tissaia, falou outra mulher, mais jovem, loura e alta, trajando um vestido verde com decote ousado. Eu não a conheço. Acho que ela não é. Interrompeu a morena. Ela é uma de suas meninas, Rita. Afinal, você não pode conhecer todas. Ela deve ser uma das que escaparam de Loxia durante a confusão quando estávamos de mudança. E logo ela mesma vai nos confirmar isso. E então, Caloura, estou aguardando. Aguardando o quê? Perguntou Ciri. A mulher comprimiu os lábios finos e ajeitou as dobras das luvas. De quem você roubou o amuleto de camuflagem? Ou será que alguém o deu a você? Como? Não teste minha paciência, Caloura. Seu nome, sua classe e nome de sua preceptora. Rápido. Está se fingindo de tola, Caloura. Seu nome. Como você se chama? Ciri cerrou os dentes e seus olhos brilharam com uma chama verde. Ana Ingeborga Klupstock escandiu, desaforada. A mulher ergueu o braço e Ciri imediatamente se deu conta da gravidade do erro que cometera. Certa feita, ela criara caso sobre algo sem importância e Yennefer lhe demonstrara, uma única vez, o efeito do feitiço paralisante. A sensação fora horrível, a mesma que sentia agora. Fábio soltou um grito rouco e correu em sua direção, mas a outra mulher, a loura, agarrou-o pelo colarinho e manteve-o preso no lugar. O rapaz agitava-se como podia, mas o braço da mulher era como se fosse feito de ferro. Ciri não podia sequer piscar um olho. Tinha a nítida impressão de estar se fundindo aos poucos com a terra, enquanto a morena inclinava-se junto de seu rosto e fixava nele os olhos brilhantes. Não sou partidária de castigos corporais, declarou em tom gélido, voltando a ajeitar as abas das luvas, mas farei de tudo para que você seja açoitada, Caloura. Não por desobediência, nem pelo roubo do amuleto, tampouco por estar vagando por aí. Não por estar vestida inadequadamente, andando com um rapaz e falando com ele sobre coisas que lhe foram proibidas de comentar. Você será chicoteada por não ter a capacidade de reconhecer uma arquimaga. Não, gritou Fábio. Não lhe faça mal, distinta dama.
Sou funcionário do banco do Sr. Monar Giancardi e esta senhorita é... Calha a boca. Urrou Ciri. Cal. O feitiço de amordaçamento foi lançado de maneira rápida e brutal. Ciri sentiu gosto de sangue na boca. E então? A loura soltou Fábio, e com um gesto carinhoso, ajeitou seu colarinho amassado. Fale, quem é essa desaforada senhorita? Margarita Laux Santilli emergiu da piscina espargindo água por todos os lados. Ciri não conseguia desgrudar os olhos dela. Vira Yennefer nua mais de uma vez e sempre achara que não pudesse haver alguém que se comparasse a ela na perfeição do corpo. Estava redondamente enganada, diante da visão da desnuda Margarita Laux. Antilli ruborizariam de inveja até as estátuas de mármore de deusas e ninfas. A feiticeira pegou um cântaro com água fria e derramou o conteúdo sobre seus seios, praguejando de maneira grosseira e sacudindo-se toda. Ei, menina! Fez um sinal para Ciri. Tenha a gentileza de me trazer uma toalha, e pare de me olhar desse jeito. Ciri murmurou um impropério, ainda zangada. Quando Fábio revelara quem ela era, as feiticeiras arrastaram-na à força através da cidade, expondo-a ao ridículo diante de praticamente metade de seus habitantes. Como era de esperar, assim que chegaram ao banco de Giancardi, tudo ficara esclarecido. As feiticeiras pediram desculpas a Yennefer e explicaram seu comportamento. Acontecia que as alunas de Aretusa haviam sido transferidas temporariamente para Loxia, uma vez que as instalações da escola foram transformadas em habitação dos partícipes e visitantes do Congresso de Feiticeiros. Aproveitando a confusão reinante durante a tal transferência, algumas alunas escaparam de Taned e ficaram zanzando pela cidade. Margarita Laux Santilli e Tissaia de Vries, alarmadas pela ativação do amuleto de Ciri, acharam que ela fosse uma das fugitivas. As feiticeiras pediram desculpas a Yennefer, porém nenhuma delas pensou em pedir desculpas a Ciri. Ao ouvi-las, Yennefer não desgrudou os olhos da garota, que sentiu suas orelhas ficarem vermelhas. No entanto, quem mais sofreu foi Fábio. Monar Giancardi esculachou de tal modo que o rapaz tinha lágrimas nos olhos. Ciri teve pena dele, mas também orgulho por seu comportamento. Fábio manteve a palavra, e não deu um pio sobre a serpe. Como se revelou, Yennefer conhecia muitíssimo bem tanto Tissaia como Margarita. As feiticeiras convidaram-na para a Garça de Prata, o melhor e o mais caro albergue de Gorsvelen, onde Tissaia de Vries se hospedara assim que chegara à cidade, retardando, por motivos conhecidos somente por ela, sua ida à ilha. Margarita Laux Santilli, que era a reitora de Aretusa, aceitara o convite da feiticeira mais velha e dividia temporariamente o apartamento com ela. O albergue era realmente muito luxuoso e tinha no subsolo a própria sala de banhos, que Margarita e Tissaia alugaram para seu uso exclusivo, pagando por isso uma soma inimaginável. Obviamente, Yennefer e Ciri foram incitadas a fazer uso daquelas instalações. Assim, todas ficaram se banhando na piscina e suando no vapor por horas a fio, sem parar de comentar fofocas. Ciri entregou a toalha à feiticeira. Margarita beliscou-lhe a bochecha com delicadeza, fazendo com que a garota ficasse ainda mais aborrecida e mergulhasse na água da piscina, perfumada de rosmarinho. Ela nada como uma jovem foca, riu Margarita, estendendo-se numa espreguiçadeira de madeira ao lado de Yennefer. E tem o corpo de uma ninfa. Você vai dá-la a mim, Iena? Foi com esse intuito que a trouxe para cá. Em que ano devo matriculá-la? Ela tem conhecimentos básicos? Tem, mas eu preferiria que ela começasse como todas as demais, desde o primário. Isso não lhe fará mal, bem pensado, falou Tissaia de Vries, ocupada com a colocação de taças sobre o tampo de mármore da mesinha, enevoado de vapor. Muito bem pensado, Yennefer. A menina terá mais facilidade se começar com as outras. Calouras. Ciri saiu da piscina e sentou-se em sua borda, retorcendo os cabelos e chapinhando a água com os pés. Yennefer e Margarita papeavam preguiçosamente, toda hora enxugando o rosto com panos umedecidos com água gelada. Tissaia, pudicamente enrolada num lençol, não participava da conversa, parecendo estar totalmente imersa na tarefa de arrumar o tampo da mesinha. Peço humildemente perdão por atrapalhar as distintas damas, ecoou de repente a voz do proprietário do estabelecimento. Queiram me perdoar se as atrapalho, mas é que está aqui um oficial que insiste em falar urgentemente com a senhora de Vries. Ele diz que o assunto não pode ser adiado. Margarita Laux Santilli soltou uma risadinha marota e piscou para Yennefer. Ambas arrancaram simultaneamente suas toalhas, adotando rebuscadas e provocativas posições sobre as espreguiçadeiras. Que adentre o oficial, gritou Margarita, mal conseguindo conter o riso. Seja bem-vindo. Estamos prontas. Parecem duas crianças, suspirou Tissaia de Vries, meneando a cabeça. Cubra-se, Ciri.
O oficial adentrou, mas a brincadeira das feiticeiras não deu em nada. O oficial não ficou encabulado ao vê-las, não enrubesceu, não abriu a boca nem esbugalhou os olhos. Porque o oficial era uma mulher. Uma alta e esguia mulher, com uma grossa trança negra e uma espada na cintura. Informo falou secamente, fazendo tilintar sua cota de malha ao se inclinar, respeitosa, na direção de Tissaia de Vries que suas ordens foram cumpridas. Peço permissão para retornar à minha unidade. Permissão concedida, respondeu Tissaia. Agradeço-lhe a escolta e a ajuda. Boa viagem. Yennefer sentou-se na espreguiçadeira e olhou para o laço negro, dourado e vermelho amarrado no ombro da guerreira. Nós não nos vimos antes? A guerreira inclinou-se rigidamente e enxugou o rosto suado. A sala de banhos era muito quente e ela vestia, sobre a cota de malha, um casaco de couro. Estive mais de uma vez em Vengerber, Dona Yennefer disse. Meu nome é Hyla. A julgar pelo laço, você serve nas forças especiais do rei de Maven, não é verdade? Sim, senhora. Com que patente? A de capitã. Que maravilha, riu Margarita Laux Antilles. Constato com prazer que no exército de Demaven começaram finalmente a dar patentes de oficiais a soldados que têm colhões. Posso retirar-me? Impertigou-se a guerreira, apoiando a mão no pomo do cabo de sua espada. Pode. Sentiu uma ponta de animosidade em sua voz, e Yenna comentou Margarita após uma breve pausa. O que você tem contra a senhora capitã? Yennefer levantou-se e tirou 2 taças de cima da mesinha. Você viu as estacas fincadas nos entroncamentos das estradas? Perguntou. Deve ter visto e sentido o fedor dos corpos em decomposição. Aquelas estacas podem lhe dar uma ideia da obra dela e de seus subordinados nas forças especiais. Um bando de sádicos. Estamos numa guerra, Yennefer. Hyla deve ter visto mais de uma vez seus companheiros de armas caírem vivos nas mãos dos esquilos, pendurados pelos braços nos galhos de árvores para servirem de alvo às suas flechas, cegados, castrados, com as pernas queimadas em fogueiras. As crueldades que fazem o Soyatael não envergonhariam a própria Falca. Os métodos usados pelas forças especiais também lembram vivamente os de Falca. Mas não é disso que se trata, Rita. Não me compadeço da sorte dos elfos, pois sei o que é e como se ganha uma guerra. As guerras são ganhas por soldados que, com convicção e sacrifício, defendem seu país e seu lar. Não com os do tipo dessa Hyla, que comanda mercenários que lutam por dinheiro e que não querem sacrificar-se. Eles nem sabem o que é sacrifício. E se sabem, desprezam-no. Estou me lixando para ela, seu sacrifício e seu desprezo. O que nós temos a ver com isso? Ciri, vista-se, dê um pulo lá em cima e traga uma nova garrafa. Estou com vontade de tomar um porre hoje. Tissaia de Vries soltou um suspiro, meneando a cabeça, o que não deixou de ser notado por Margarita. Por sorte falou, rindo, não estamos mais na escola, querida mestra. Já podemos fazer o que nos der na veneta. Mesmo na presença de uma futura caloura? Indagou Tissaia, sarcástica. Eu, quando fui reitora de Aretusa, estamos lembradas, interrompeu a Yennefer, dando um sorriso. Mesmo que quiséssemos, jamais esqueceríamos. Vá buscar a garrafa, Ciri. Aguardando pela garrafa no pavimento superior, Ciri pôde testemunhar a partida da guerreira e de seu destacamento, composto por 4 soldados. Com curiosidade e admiração, ficou observando suas posturas, expressões faciais, trajes e armamento. Hyla, a capitã com trança negra, estava discutindo com o proprietário do albergue. Não vou ficar esperando até o raiar do sol, e estou cagando para o fato de os portões da cidade estarem fechados. Quero sair daqui. Imediatamente. Sei que o albergue tem uma poterna nas cocheiras. Ordeno-lhe que a abra. Imediatamente. Os regulamentos, estou cagando para os regulamentos. Cumpro ordens da Arquimaga de Vries. Tudo bem, capitã. Não precisa gritar. Vou abri-la. A poterna revelou-se uma estreita galeria subterrânea que levava diretamente para fora dos muros da cidade. Antes de receber a garrafa das mãos de um pajem, Ciri viu a passagem ser aberta e Hyla partir para a escuridão, com seu destacamento. A garota pôs-se a pensar. Até que enfim, alegrou-se Margarita, não se sabia se com a visão de Ciri ou da garrafa que ela trazia nas mãos. Ciri colocou a garrafa na mesinha, sem dúvida de maneira inadequada, já que Tissaia de Vries corrigiu-a imediatamente. Ao se servir, Yennefer tirou da ordem toda a arrumação das taças e Tissaia se viu forçada a intervir mais uma vez. Ciri ficou imaginando com horror como Tissaia era como professora. Yennefer e Margarita retomaram o assunto que estavam discutindo anteriormente. Para Ciri, estava claro que muito em breve teria de ir buscar mais uma garrafa.
Imersa em seus pensamentos, ficou escutando a conversa das feiticeiras. Não, Iena, disse Margarita, meneando a cabeça. Pelo jeito, você não está a par das últimas novidades. Rompi com Lars. Tudo acabado. Elaine Deiread, como dizem os elfos. E é por isso que você quer ficar de porre? Entre outros motivos, confirmou Margarita Laux-Antilles. Não posso negar que estou triste. Afinal, estivemos juntos por 4 anos. Mas tive de romper com ele. Daquele saco não ia sair farinha. Principalmente bufou Tissaia de Vries, com os olhos fixos no vinho dourado que se balançava na taça por Lars ser casado. Pois saiba, respondeu Margarita, dando de ombros, que isso era algo que não tinha a mínima importância. Todos os homens bem apessoados na faixa de idade que me interessa são casados, e não posso fazer nada para remediar tal situação. Lars me amava, assim como eu achei que o amava durante certo tempo. Ah, não há o que dizer. Ele queria demais. Ameaçou minha liberdade, e passo mal só de pensar em monogamia. Além disso, tomei você como exemplo, Iena. Está lembrada daquela conversa que tivemos em Vengerber? Quando você decidiu romper com seu bruxo? Naquela ocasião, eu a aconselhei a pensar 2 vezes. Dizia que amor é algo que não se acha na rua. No entanto, você estava certa. Amor é amor, e vida é vida. O amor passa. Não dê ouvidos a ela. Yennefer falou Tissaia friamente. Ela está amargurada e cheia de tristeza. Sabe por que ela não vai ao banquete em Aretusa? Porque está com vergonha de aparecer sozinha, sem o homem com o qual a associavam nos últimos 4 anos, e que ela perdeu por não ter sabido valorizar suficientemente seu amor por ela. Que tal mudarmos de assunto? Sugeriu Yennefer, aparentemente despreocupada, mas com a voz um tanto alterada. Ciri, sirva-nos. Mais vinho. Que merda! Essas garrafas são muito pequenas. Seja gentil e traga mais uma. Traga 2, e o Margarita. Como recompensa, você poderá tomar um gole e sentar-se conosco, evitando assim todo esse esforço para escutar nossa conversa de longe. Sua educação vai iniciar-se aqui, neste momento, antes mesmo de você vir a ter comigo em Aretusa. Educação. Tissaia ergueu os olhos para o céu. Ó, deuses! Fique quieta, querida mestra, disse Margarita, batendo com a mão na coxa úmida e fingindo estar zangada. Agora sou eu a reitora da escola. Você não conseguiu me reprovar no exame final. Sinto muito, pois saiba que eu também teria agora clientes particulares, como Iena, e não precisaria sofrer com as calouras, não teria de assoar o nariz das choronas nem brigar com as duronas. Ciri, ouça-me e aprenda. Uma feiticeira sempre deve agir. Se bem ou mal, isso pode ser avaliado mais tarde, mas é preciso agir, agarrando ousadamente a vida pelos cornos. Acredite-me, pequena, lamentam-se exclusivamente o ócio, a dúvida e a indecisão. A ação e a decisão podem às vezes trazer tristeza e pena, porém nunca o arrependimento. Olhe para essa dama tão séria sentada ali, fazendo caretas e corrigindo pedantemente tudo o que pode. É Tissaia de Vries, uma arquimaga que educou dezenas de feiticeiras, ensinando-lhes que é preciso agir sempre. Que a indecisão, pare, Rita. Tissaia tem razão, falou Yennefer, com os olhos fixos num canto da sala de banhos. Pare. Sei que você está triste por causa de Lars, mas não transforme isso em lições de vida. A menina tem ainda muito tempo pela frente para tal tipo de lições, e não será na escola que ela vai aprendê-las. Ciri, vá buscar mais uma garrafa. Ciri ergueu-se. Estava já completamente vestida, e totalmente decidida. O quê? Gritou Yennefer. O que você quer dizer com ela partiu? Ela ordenou, gaguejou o albergueiro, empalidecendo e recuando até encostar na parede. Ela ordenou que fosse selado um cavalo, e você obedeceu? Não lhe passou pela cabeça nos consultar? Digníssima dama, como eu poderia saber? Estava certo de que ela partia obedecendo a uma ordem de uma das senhoras. Nem me passou pela cabeça a ideia de, seu idiota maldito. Calma, Yennefer falou Tissaia, pondo a mão na testa. Não ceda a emoções. É noite. Ninguém permitirá que ela passe pelos portões da cidade. Ela mandou, sussurrou o albergueiro, que lhe fosse aberta a poterna. E você a abriu? Por causa desse congresso, o albergueiro abaixou os olhos. A cidade está repleta de feiticeiros. As pessoas os temem, ninguém tem coragem de se indispor com eles. Como eu poderia lhe negar? Ela se expressava exatamente como as senhoras, igualzinho, com o mesmo tom de voz, e com o mesmo olhar. Ninguém ousou sequer olhar para seus olhos. Ela era exatamente como as senhoras. Ordenou que lhe trouxessem pena e tinta, e escreveu uma carta. Passe-a para cá. Tissaia de Vries foi mais rápida. Dona Yennefer, leu em voz alta. Perdoe-me. Parti para Irundum, porque quero me encontrar com Geralt.
Quero vê-lo antes de entrar na escola. Perdoe-me a desobediência, mas eu preciso. Sei que a senhora vai me punir, porém não quero me lamentar por ter sido indecisa e hesitante. Se tiver de me lamentar de algo, que seja pela ação e pela decisão. Sou uma feiticeira. Agarro a vida pelos cornos. Voltarei assim que puder. Siri, isso é tudo? Há ainda um PS. Diga a dona Rita que, quando eu estiver na escola, ela não terá de assoar meu nariz. Margarita Laux-Santilli meneou a cabeça com estupefação, enquanto Yennefer soltava um palavrão. O albergueiro enrubesceu e abriu a boca. Ouvira muitos palavrões na vida, mas igual àquele jamais. O vento soprava da terra para o mar. Ondas de nuvens avançaram até a lua, pendendo sobre a floresta. A estrada para Irundum mergulhou na escuridão. O galope tornou-se excessivamente perigoso. Ciri reduziu a velocidade do cavalo, passando a trote. A ideia de cavalgar a passo nem lhe passou pela cabeça. Estava com pressa. Podia ouvir, ao longe, o retumbar de uma tempestade aproximando-se. De tempos em tempos, o horizonte era iluminado por raios, fazendo emergir da escuridão os dentes da serra formada pelas copas das árvores. Ciri deteve o cavalo. Chegara a uma bifurcação na qual ambos os trechos pareciam idênticos. Por que Fábio não me disse nada a respeito da bifurcação, pensou. Mas não faz mal. Afinal, eu nunca me perco. Sempre sei aonde ir ou em que lugar cavalgar. Portanto, por que agora não saberia para que lado virar? Uma enorme forma passou voando silenciosamente sobre sua cabeça. Ciri sentiu o coração subir até a boca. O cavalo relinchou, empinou-se e partiu a galope, escolhendo o trecho direito da bifurcação. A garota conseguiu detê-lo com dificuldade. Aquilo foi uma simples coruja, sussurrou, tentando acalmar tanto a si como ao cavalo. Apenas uma ave. Não há motivo para ter medo. O vento foi ficando cada vez mais forte, e as escuras nuvens tamparam a lua por completo. No entanto, mais à frente, na perspectiva da estrada, numa fresta da floresta, havia claridade. Ciri acelerou a marcha, com a areia saltando debaixo dos cascos do cavalo. Teve de parar em pouco tempo. Diante dela, encontravam-se uma ravina e a imensidão do mar, do qual emergia o familiar cone da ilha. Do lugar onde estava, não era possível ver as luzes de Garsta, Loxia nem Aretusa. Via-se somente a solitária, esbelta e ornada torre de Tâned. Thor Lara. Retumbou um trovão. No momento seguinte, um cegante feixe de luz ligou o céu enevoado com o topo da torre. Thor Lara olhou para ela com os olhos vermelhos de suas janelas, dando a impressão de que por uma fração de segundo brilhara um fogo no interior da torre. Thor Lara. A torre da gaivota. Por que ela desperta tanto pavor em mim? O vento sacudiu as árvores, fazendo estalar seus ramos. Ciri semicerrou os olhos, poeira. Pequenas folhas ressecadas bateram em seu rosto. Virando o enfurecido e saltitante cavalo, a garota recuperou o sentido de orientação. A ilha de Tâned ficava ao norte, e ela precisava cavalgar na direção do poente. A arenosa estrada era claramente visível na penumbra. Ciri retornou ao galope. Trovejou novamente e, à luz do relâmpago, a garota viu diversas silhuetas escuras, mal distintas e agitadas em ambos os lados da estrada. Ouviu um grito. Garen. Sem perder um segundo, Ciri empinou o cavalo, puxou as rédeas, girou o corcel na direção oposta e partiu a pleno galope. Atrás de si, gritos, assovios, relinchos e tropel de cavalos. Garen. Dhon. Galope, barulho de cascos, vento no rosto. Escuridão, no meio da qual ficam para trás brancos troncos de bétulas. Mais um estrondo, seguido por um relâmpago, à luz do qual Ciri vê dois cavaleiros tentando bloquear o caminho. Um deles estende o braço para agarrar a brida. Seu gorro é adornado com uma cauda de esquilo. A garota cutuca os flancos do cavalo com os calcanhares e gruda no pescoço do animal. Atrás dela ecoam gritos, assovios, estrondos de trovão. Um relâmpago. Sparley a Evin. A galope. Mais rápido, cavalinho. Um trovão. Um relâmpago. Uma bifurcação. Para a esquerda. Eu nunca me perco. Mais uma bifurcação. À direita. A galope, cavalinho. Mais rápido, mais rápido. O caminho começa a subir. Nuvens de areia saltam sob os cascos. O cavalo, apesar de cada vez mais instigado, diminui a velocidade. Chegando ao topo da elevação, Ciri se vira. O relâmpago seguinte ilumina a estrada recém-percorrida, está deserta. A garota aguça os ouvidos, mas escuta apenas o sussurro do vento entre as folhas. Troveja. Aqui não há ninguém. Os esquilos são apenas lembranças de Caeden. A rosa de Shairhaved. Aquilo tudo foi apenas uma miragem. Aqui não há viva alma, ninguém me persegue. Acabei me perdendo. Um relâmpago.
Luz dele brilha a superfície do mar, tendo por fundo o escuro cone da ilha de Taned. E Thor Lara, a Torre da Gaivota, uma torre que atrai como um magneto. Mas eu não quero ir até aquela ilha. Estou a caminho de Irundum, porque preciso ver Geralt, um novo relâmpago. Entre ela e a ravina há um cavalo negro como a noite, e, montado nele, um cavaleiro com o elmo adornado com asas de ave de rapina. As asas se agitam repentinamente, e a ave prepara-se para alçar voo. Sintra, um medo paralisante, mãos doloridas de tanto apertar as rédeas. Um relâmpago, o cavaleiro negro empina sua montaria. No lugar do rosto, uma máscara espectral. As asas se agitam, o cavalo parte a galope sem ser incentivado. Escuridão rompida vez por outra por relâmpagos. A floresta está acabando. Sob os cascos, marulho e chapes de lama. Às suas costas, o rufar de asas da ave de rapina. Cada vez mais próximo. Galope estabanado, olhos marejados de lágrimas por causa do vento. Relâmpagos rasgam o céu, e a sua luz se vê amieiros e chorões em ambos os lados do caminho. No entanto, não se trata de árvores. São servos do rei dos amieiros. Servos do cavaleiro negro que galopa às suas costas, com as asas de ave de rapina farfalhando em seu elmo. Monstros disformes dos dois lados da estrada estendem na direção de Ciri seus braços tuberculoides, soltando risadas selvagens e abrindo as negras bocarras de seu oco. Ela se deita no pescoço do cavalo. Os ramos zumbem, batem em seu corpo, agarram-se à sua roupa. Troncos sem forma estalam, tocas abrem-se e fecham-se, rindo desbragadamente. A leoazinha de Sintra, criança de sangue antigo. O cavaleiro negro está bem atrás dela. Ciri sente a mão dele tentando agarrar seus cabelos. Incitado por gritos, o cavalo parece voar, salta sobre um obstáculo invisível, quebra com estalos os galhos, tropeça. Ciri puxa as rédeas, inclina-se na sela e faz o arfante animal dar meia volta. Solta um grito alto e furioso. Saca a espada da bainha e gira-a sobre a cabeça. Não estamos mais em Sintra. Não sou mais uma criança. Não estou mais desarmada. Não. Não vou permitir. Não deixarei que você me toque novamente. Você nunca mais tocará em mim. Com um estrondo, o cavalo entra numa poça de água que lhe chega até a barriga. Ciri inclina-se, grita, cutuca a montaria com os calcanhares e consegue subir num dique. Lagos, pensou. Fábio me falou de lagos nos quais são criados peixes. Devo ter chegado a Irundum. Eu nunca me perco. Um relâmpago. Atrás dela, um dique, mais ao longe, a negra parede de uma floresta cravada no céu como uma serra. E ninguém. Apenas o silêncio interrompido pelo uivo do vento. Mais ao longe ainda, no meio dos pântanos, grasna um pato apavorado. Ninguém. Não há viva alma no dique. Ninguém está me perseguindo. Aquilo foi uma ilusão, um pesadelo. Lembranças de Sintra. Foi tudo imaginação minha. Ao longe uma luzinha. Um farol. Ou uma chama. Deve ser uma fazenda. Irundum está perto. Falta ainda mais um pequeno esforço. Relâmpagos. 1, 2, 3. O vento cessa repentinamente. O cavalo relincha, agita a cabeça, empina. No escuro céu surge uma faixa leitosa cada vez mais clara, contorcendo-se como uma serpente. O vento volta a soprar nos chorões, erguendo no dique uma nuvem de folhas e gramas ressecadas. A distante luzinha some, funde-se e transforma-se em bilhões de azulados pontinhos de luz, fazendo repentinamente brilhar e arder toda a área pantanosa. O cavalo relincha, arfa, mexe as patas sobre o dique como que enlouquecido. Ciri tem dificuldade em se manter na sela. No meio da faixa luminosa, surgem indistintas silhuetas de cavaleiros parecendo saídos de um pesadelo. Estão cada vez mais perto e tornam-se cada vez mais visíveis. Seus elmos estão adornados com cornos de búfalos e penachos desgastados, debaixo dos quais se vêem caveiras esbranquiçadas. Os cavaleiros estão montados em esqueletos de cavalos cobertos por mantas esfarrapadas. Um vento feroz uiva por entre salgueiros, enquanto relâmpagos cortam incessantemente o negro céu com suas lâminas reluzentes. O vento canta cada vez mais forte. Não é o vento, é um coro espectral. A pavorosa cavalgada vira-se, partindo na direção de Ciri. Cascos de cavalos espectrais esmagam os pontos de fogo fato emanantes do pântano. À testa da cavalgada, galopa o rei da perseguição. Um pontudo elmo enferrujado balança sobre a caveira, em cujas cavidades oculares parece arder um fogo arroxeado. A capa em farrapos farfalha ao vento. Na enferrujada cota de malha, tamborila um colar, vazio como palha de trigo debulhado. Outrora, era incrustado de pedras preciosas, mas as pedras caíram durante a selvagem cavalgada pelo céu e tornaram-se estrelas.
Isto não é verdade. Isto não existe. Trata-se de um pesadelo, uma ilusão, um devaneio. O rei da perseguição freia o cavalo esqueleto e explode numa selvagem e aterrorizante gargalhada. Criança de sangue antigo, você pertence a nós. Você é nossa. Junte-se ao cortejo, juntese à nossa perseguição. Vamos galopar até o fim, até a eternidade, até o limite da existência. Você é nossa, menina de olhos como estrelas, filha do caos. Junte-se a nós e conheça a alegria da perseguição. Você é nossa, é uma de nós. Seu lugar é no meio de nós. Não, grita Ciri. Sumam de minha frente. Vocês são cadáveres. O rei da perseguição ri, os apodrecidos dentes batendo sobre a gola da armadura enferrujada. As cavidades da caveira brilham, arroxeadas. Sim, nós somos cadáveres. Mas você é a morte em si. Ciri colou-se ao pescoço de seu cavalo. Não precisou assolá-lo. O animal, sentindo-se perseguido por fantasmas, corria sobre o dique a pleno galope. Em Irundum, o fazendeiro Ananico Bernhoffmeyer ergueu a cabeça com cabelos encaracolados, escutando o distante ribombo de trovões. Eis uma coisa perigosa, disse, uma tempestade dessa magnitude, e sem uma gota de chuva. Basta um raio acertar em qualquer coisa e teremos um incêndio. Um pouco de chuva seria bem-vindo, suspirou Jaskier, afinando o alaúde. Porque o ar está tão denso que dá para cortá-lo com uma faca. A camisa gruda nas costas, os mosquitos picam. Mas acho que isso vai acabar em nada. A tempestade ficou rondando e rondando, mas de um tempo para cá brilha somente ao norte. Acredito que sobre o mar ela está desabando sobre Tânede, confirmou o Ananico. É o ponto mais alto da região. Aquela torre na ilha Torlara chega até as nuvens. Durante uma tempestade violenta, parece ficar envolta em chamas. Chega até a ser surpreendente ela não desabar. É por causa de magia, afirmou o trovador com convicção. Tudo em Tânede é mágico, até a própria rocha. E os feiticeiros não têm medo de raios e trovões. Que digo eu? Você sabia, Berne, que eles são capazes de agarrar raios? Não precisa exagerar. Você está mentindo, Jaskier. Que eu seja atingido por um ra, interrompeu-se o poeta, olhando com temor para o céu. Que eu seja bicado por um ganso se estiver mentindo. Estou lhe dizendo, Hofmeyer, que os magos são capazes de agarrar raios. Vi com os próprios olhos. O velho Gorais, aquele que depois foi morto no monte de Soden, agarrou certa vez um raio diante de mim. Pegou um comprido pedaço de arame, prendeu uma das pontas no topo de sua torre e a segunda ponta deve ser enfiada numa garrafa, piou de repente o filho de Hofmeyer, um pequenino ananico com uma cabeleira tão espessa e encaracolada que parecia lã de carneiro, numa garrafa de vidro, igual a que papai usa para guardar vinho. O raio desce pelo arame para dentro da garrafa. Já para casa, Franklin, gritou o fazendeiro. Para a cama, dormir. É quase meia-noite e amanhã temos trabalho. E ai de você se o pegar junto de garrafas ou mexendo em arames durante uma tempestade. O cinto vai cantar. Você não vai poder sentar na bunda por 2 semanas. Petúnia, leve o menino daqui. E traga mais cerveja para nós. Não precisam de mais cerveja, falou Petúnia Hofmeyer, com voz zangada. Basta que vocês beberam. Pare de resmungar. O bruxo vai voltar a qualquer momento e uma visita deve ser recebida condignamente. Quando o bruxo chegar, trarei para ele. Que mulher mais sovina, bufou Hofmeyer, mas não suficientemente alto para ser ouvido pela esposa. Toda essa sovinice vem dos Biberveld, os maiores pães duros do mundo. Mas o bruxo está demorando muito para voltar. Sumiu assim que foi aos lagos. Ele é um homem esquisito. Você viu como ficou olhando para as meninas, Sínia e Tangerica, quando elas brincavam no pátio ao anoitecer? Seu olhar era muito estranho. E agora? Não posso deixar de ter a impressão de que ele se foi para ficar sozinho. E escolheu minha cabana para se hospedar porque ela fica meio afastada, longe das demais. Você que o conhece melhor, Jaskier, diga, eu o conheço. O poeta matou um mosquito na nuca, dedilhou as cordas de seu instrumento e olhou para as escuras silhuetas dos chorões na beira do lago. Não, Berne, não o conheço. Acho que ninguém o conhece. Mas posso ver que algo misterioso está se passando com ele. Por que veio a Irundum? Para estar mais perto da ilha de Tânede. No entanto, quando ontem eu lhe propus que fossemos até Gorsvelen, de onde Tânede é muito mais visível, ele declinou sem hesitação. O que o mantém aqui? Vocês lhe encomendaram algum trabalho rentável? Que nada, resmungou o Ananico. Para ser totalmente sincero, devo lhe dizer que não acredito que haja um monstro por estas bandas. Aquela criança que morreu afogada no lago pode ter tido uma cãibra, mas todos se puseram a gritar que talvez fosse um afogardo ou uma quiquimora, e que era preciso chamar um bruxo.
e a paga que lhe ofereceram é de dar vergonha. E o que ele faz? Passa 3 noites andando pelos diques, de dia dorme ou fica em silêncio, olhando para as crianças, para a casa. Estranho. Eu diria até que, peculiar. E diria, acertadamente. Um relâmpago brilhou clareando a área e as construções da fazenda. Por um instante, brilhou a brancura das ruínas de um palacete élfico localizado no fim do dique. No momento seguinte, soou sobre o roçado o pesado som do trovão. Começou a soprar um vento forte, as árvores e outras plantas à beira do lago inclinaram-se murmurando, e a lisa superfície da água se embaçou e enrugou repentinamente, ficando eriçada com pontudas folhas de nenúfares. Pelo jeito, a tempestade se deslocou em nossa direção, falou o fazendeiro, olhando para o céu. Talvez os feiticeiros tenham conseguido afastá-la da ilha por meio de seus encantos. Afinal, vieram a Thanedd mais de 200 deles. O que você acha, Jaskier, que eles vão discutir naquele congresso? Será que algo de bom sairá de lá? Para nós. Tenho lá minhas dúvidas, respondeu o trovador, dedilhando as cordas do alaúde. Na maior parte dos casos, esses congressos não passam de desfiles de moda, montes de fofocas e oportunidades para falarem mal uns dos outros e de se trapacearem mutuamente, além de discussões a respeito da conveniência de tornar a magia mais popularizada ou fazê-la mais elitista, brigas entre os que servem aos reis e os que preferem ficar mais afastados e exercer pressão sobre os monarcas. Disse Bernioth Meyer. Diante disso, algo me diz que durante o tal congresso desabarão sobre Thanedd mais raios e trovões do que numa tempestade. É bem possível, mas o que isso tem a ver conosco? Com você, nada, falou Ananico sotornamente. Porque você não pensa em mais nada a não ser ficar bebendo e dedilhando seu alaúde. Você olha para o mundo à sua volta e vê apenas rimas e notas musicais. Enquanto isso, nossas plantações de nabo e repolho foram destruídas por cascos de cavalos 2 vezes somente na semana passada. O exército persegue os esquilos, enquanto os esquilos zigue-zagueiam e fogem, e tanto uns como outros têm de passar por nossos repolhos. Não é hora de prantear repolho. Quando a floresta está ardendo em chamas, recitou o poeta. Jaskier, quando você diz alguma coisa, Bernioth Meyer olhou com desagrado para o trovador, a gente fica sem saber se deve rir, chorar ou dar-lhe um pontapé na bunda. Eu estou falando sério, e posso lhe afirmar que chegaram tempos horríveis. Forcas e estacas com corpos empalados na beira das estradas, campos e caminhos cobertos de cadáveres. Provavelmente era esse o aspecto do país na época de Falca. E como se pode viver nessas condições? Durante o dia, aparecem homens do rei e ameaçam enfiar em troncos as pernas e os braços de qualquer pessoa que ajudar os esquilos. Já à noite, surgem os esquilos, e tente recusar-lhes qualquer tipo de ajuda. Eles imediatamente nos prometem de maneira poética que veremos à noite adquirir uma face vermelha. São tão poéticos que chega a dar vontade de vomitar. E assim, ficamos presos entre 2 fogos, e você conta com a possibilidade de o Congresso dos Feiticeiros mudar alguma coisa. Conto. Você mesmo afirmou que há 2 forças conflitantes no meio dos magos. Já houve tempos em que os feiticeiros mitigavam os reis, davam um basta às guerras e levantes. Afinal, foram exatamente os magos que, há 3 anos, fizeram a paz com Nilfgaard. Então talvez agora. Bernioth Meyer interrompeu-se e aguçou os ouvidos. Jaskier abafou com a mão o som das cordas do alaúde. Das trevas que envolviam o dique emergiu Geralt. Caminhava lentamente na direção da casa. Um novo raio rasgou o céu. Quando trovejou, o bruxo já estava na varanda, junto deles. E então, Geralt? Indagou Jaskier, querendo interromper o incômodo silêncio. Conseguiu encontrar o monstro? Não. Esta noite não é adequada para apanhar o que quer que seja. É uma noite inquieta. Inquieta. Estou cansado, Jaskier. Então sente-se e descanse. Você não me entendeu. É isso mesmo, murmurou o Ananico, olhando para o céu e aguçando os ouvidos. Uma noite inquieta, maus presságios flutuam no ar. Os animais estão agitados no estábulo. Dá para ouvir uns gritos no meio da ventania, perseguição selvagem. Sussurrou o bruxo. Senhor Hofmeyer, feche bem as janelas. Perseguição selvagem? Assustou. Ciberne, espectros, não precisa ter medo. Vai passar muito alto. Ela sempre passa alto no verão. Mas as crianças poderão acordar e a perseguição costuma trazer pesadelos. É melhor fechar as venezianas. A perseguição selvagem, falou Jaskier, olhando com preocupação para o céu, costuma prenunciar uma guerra. Bobagem. Isso não passa de uma superstição. Mas pouco antes do ataque nilfgaardiano a Sintra, silêncio. Geralt interrompeu-o com um gesto, ergueu-se num pulo e ficou olhando para a escuridão.
O que, cavaleiros? Que merda, sibilou Hofmeyr, levantando-se do banco. Numa noite dessa só podem ser Soyatael. Apenas um cavalo cortou o bruxo, pegando a espada. Só um cavalo de verdade. Os demais são espectros. Da perseguição. Que droga, não pode ser. No verão? Jaskier também se levantou, mas ficou com vergonha de fugir, porque nem Geralt nem Bern esboçaram movimento de fuga algum. O bruxo sacou a espada e correu na direção do Dick, enquanto o Ananico, sem um momento de reflexão, seguiu atrás dele, munido de um forcado. Um novo clarão revelou um cavalo galopando sobre o Dick, e, atrás dele, algo indescritível, algo irregular, um novelo tecido por trevas e brilho, um turbilhão, uma alucinação, algo que despertava pavor, um repugnante horror capaz de contorcer as entranhas. Geralt soltou um grito, erguendo a espada. O cavaleiro o viu, apressou o galope, olhou para trás. O bruxo gritou mais uma vez. Ressoou um trovão. Brilhou outro clarão, mas dessa vez não provocado por um raio. Jaskier encolheu-se todo junto do banco, e teria se escondido sob ele se o banco não fosse tão baixo. Bern deixou cair o forcado. Petúnia Hofmeyr, que acabara de sair, correndo da casa, soltou um grito de horror. O cegante brilho materializou-se numa transparente esfera de cujo interior começou a emergir uma imagem que, com a rapidez de um raio, passou a adquirir contornos e formas. Jaskier reconheceu-a imediatamente. Conhecia aqueles negros cachos ondulantes e a estrela de obsidiana pendurada numa fita de veludo. O que ele não conhecia e nunca havia visto era o rosto da fúria e da raiva, o rosto da deusa da vingança, do extermínio e da morte. Yennefer ergueu o braço e gritou um encanto. De sua mão dispararam espirais luminosas que, soltando fagulhas e cortando o céu noturno, brilharam com milhares de reflexos sobre a superfície dos lagos. As espirais cravaram-se como dardos no novelo que perseguia o cavaleiro. O novelo pareceu ferver. Jaskier teve a impressão de ouvir gritos espectrais e entrever horripilantes silhuetas de cavalos fantasmagóricos. Vira aquilo apenas por uma fração de segundo, porque o novelo se encolheu, transformou-se numa esfera e disparou para o alto, para o céu, alongando-se. Com um ímpeto e arrastando atrás de si uma cauda como a de um cometa. A escuridão voltou a reinar, exceto pela área iluminada pelo lampião que Petúnia Hofmeyr segurava. O cavaleiro freou seu corcel no pátio diante da casa, voou de cima da cela e cambaleou. Jaskier imediatamente se deu conta de quem ele era. Até então nunca vira aquela esbelta jovem de cabelos cinzentos, mas reconheceu-a de imediato. Geralt murmurou à jovem, Dona Yennefer, peço perdão, eu precisava fazer isso. Você sabe que, Ciri falou o bruxo. Yennefer deu um passo para frente, mas deteve-se e permaneceu calada. A quem ela vai se dirigir? Pensou Jaskier. Nenhum dos dois, nem o bruxo, nem a feiticeira darão um passo ou farão um gesto. Quem vai ser o primeiro de quem ela vai se aproximar? Dele ou dela? Ciri não se aproximou de nenhum dos dois. Não sabia escolher e, diante disso, desmaiou. A casa estava vazia. O Ananico e toda a sua família foram trabalhar no campo assim que raiou o sol. Ciri, que fingia estar dormindo, ouviu Geralt e Yennefer saírem. Livrou-se dos lençóis, vestiu-se o mais rápido que pôde e saiu silenciosamente do quarto. Indo atrás deles para o pomar. Geralt e Yennefer foram até o dique entre os lagos brancos e amarelos de tantos nenúfares. Ciri escondeu-se detrás de um muro em ruínas e ficou espreitando-os por uma brecha. Achava que Jaskier, o famoso poeta cujos versos ela lera mais de uma vez, ainda estivesse dormindo. No entanto, estava enganada. Jaskier não estava dormindo e pegou-a em flagrante. E então falou, aproximando-se repentinamente e sorrindo de maneira zombeteira. Você acha bonito espreitar e ficar escutando a conversa dos outros? Tenha mais descrição, minha pequena. Permita que eu fique um pouco a seu lado. Ciri enrubesceu, mas logo recuperou a compostura. Em primeiro lugar, não sou pequena, respondeu rudemente. E em segundo, não os estou molestando, estou? Jaskier ficou sério. Acho que não o disse. Tenho a impressão de que você até os está ajudando. O quê? De que modo? Pare de fingir. O que você fez ontem foi muito esperto. Mas não conseguiu me enganar. Você fingiu que desmaiou, não é verdade? É verdade, rosnou Ciri, virando o rosto. Dona Yennefer se deu conta daquilo, mas Geralt não, ambos a carregaram para casa. Suas mãos se tocaram. Eles ficaram sentados à beira de sua cama a noite toda, porém não trocaram uma palavra sequer. Somente agora resolveram ter uma conversa. Lá, naquele dique sobre o lago. E você decidiu escutar o que eles têm a dizer um ao outro, e espreitá-los pela fenda no muro. Você faz muita questão de saber o que eles estão fazendo ali?
Eles não estão fazendo nada naquele dique, respondeu Ciri, levemente enrubescida. Estão conversando, nada mais. E você, Jaskier, sentou na grama debaixo de uma macieira e apoiou as costas no tronco, certificando-se antes de que ali não havia formigas ou lagartas. Gostaria de saber sobre o que estão conversando, não é isso? Sim, não. Além do mais, não dá para ouvi-los. Estão muito longe. Se você quiser ir ao bardo, posso lhe dizer. E como você poderia saber? Eu, querida Ciri, sou um poeta. Os poetas sabem tudo sobre esse tipo de coisas. E vou lhe dizer mais. Os poetas sabem sobre essas coisas mais que as próprias pessoas nelas envolvidas. Pois sim, dou-lhe minha palavra. Palavra de poeta. Ah, é? Então diga-me de que eles estão falando. Esclareça-me tudo o que está se passando. Olhe mais uma vez pelo buraco e me diga o que eles estão fazendo. Ciri mordeu o lábio inferior, inclinou-se e aproximou o olho da fenda no muro. Dona Yennefer está parada junto de uma casuarina. Arranca folhas da árvore e brinca com sua estrela. Não diz nada nem olha para Geralt. Geralt está parado a seu lado. Abaixou a cabeça. Está lhe dizendo algo. Não, está calado. E tem uma cara de dar dó. Que cara mais esquisita, é infantilmente simples, afirmou Jaskier, pegando uma maçã, esfregando-a nas calças e examinando-a de maneira crítica. Neste momento, ele pede a ela que lhe perdoe suas diversas palavras e ações. Pede-lhe perdão por sua impaciência, por sua falta de fé e de esperança, por sua teimosia, rancor, irritação e posturas indignas de um homem. Pede-lhe perdão por aquilo que não havia compreendido em determinado momento, por aquilo que não quis compreender. Isso é mentira. Ciri ergueu-se e, num gesto violento, atirou para trás a cabeleira. Você está inventando tudo. Pede-lhe perdão por ter compreendido somente agora. Jaskier fixou os olhos no céu, e sua voz adquiriu uma entonação adequada a uma balada, por querer compreender, mas ter medo de ser tarde demais, e por aquilo que nunca compreenderá. Significado, consciência, destino, que droga, tudo são coisas banais, não é verdade? Ciri bateu com o pé no chão. Geralt não está dizendo nada disso. Ele não está dizendo nada. Afinal, eu vi. Ele está ao lado dela e se mantém calado. É nisso que consiste a poesia, Ciri. Em falar daquilo sobre o que os outros se calam. Como é tolo seu papel. E você inventa tudo. O papel do poeta consiste também nisso. Ei, estou ouvindo vozes alteradas. Dê rápido uma espiada para ver o que está se passando. Ciri encostou novamente o olho no buraco do muro. Geralt está parado, com a cabeça baixada, enquanto Yennefer grita horrivelmente com ele. Grita e agita os braços. O que pode significar isso? Infantilmente simples. Jaskier voltou a olhar para as nuvens no céu. Agora é ela que está pedindo perdão a ele.